Londrina. Rádio City. Quem faz mais pela educação merece ser reconhecido. Se você é professor da educação básica em escola pública e possui uma experiência pedagógica bem-sucedida, participe da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. As inscrições estão prorrogadas até 10 de novembro pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Da sala de aula para todo o país. Participe. Ministério da Educação, Governo Federal. Sucesso em São Paulo vem a Santos. Chuva constante com Malvino Salvador e Augusto Zac. Dias 14 e 15 de novembro no Teatro Coliseu. Ingressos no teatro. Poupa Farma, Acta Motors, Imperial Iluminação e ingresso rápido. Informações 4003-1212. Malvino Salvador em chuva constante. Dias 14 e 15 no Coliseu. Patrocínio Poupa Farma e Acta Motors, Kia. Apoio Cantina de Luca, Elo Gastronomia e Porta do Sol Restaurante. Produção De Bueno. Promoção 102. Rádio City. Rádio City FM ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Agora na 102 Rádio City, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. 7h09. Bom dia para você, ouvinte da Rádio City FM, que acompanha a partir de agora a edição do Jornal Litoral desta quinta-feira, 5 de novembro de 2015. Você, ouvinte, aqui tem espaço para participar. Pode mandar mensagens SMS para o celular 997880966. Pode telefonar nos fixos 3289-1005, 2104-5410, conversar com a Luciana Cabral. Aí você manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. A quinta-feira começa chuvosa e com problemas de trânsito que você vai informando para alertar os motoristas sintonizados aqui na Rádio City FM para escolher os melhores caminhos. O Jornal Litoral ajuda um pouquinho o aplicativo Waze nessa missão. Você, ouvinte, pode também mandar mensagens WhatsApp para o celular 981965306. Comento as notícias com você nesta quinta-feira, o Fábio Aires, o Luciano Batista, de volta depois de viagem. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fábio, Flávio, nossos ouvintes. De volta, saudade do microfone aqui da rádio. Depois de umas breves férias, o Luciano Batista 2 semanas está de volta. Após denúncias, fiscais usam ingresso forçado em casa no Boqueirão, em Santos, e encontram pombos mortos. Funcionários da Secretaria da Saúde e da Guarda Municipal de Santos realizaram ingresso forçado em um imóvel abandonado localizado no bairro do Boqueirão ontem. Na residência, que fica no número 14 da rua Minas Gerais, apesar de não terem sido encontrados focos de mosquitos da dengue, foram localizados diversos pombos mortos. Responsáveis pela residência vão ter agora 8 dias para tomar providências a fim de evitar que sejam penalizados. A ação ocorreu depois de uma denúncia. O local desse ingresso forçado fica do lado onde mora o adolescente de 16 anos que chegou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de contrair uma pneumonia provocada por fungos de fezes de pombo, justamente. Respaldada pela Lei Municipal 881/10, funcionários da Prefeitura entraram no imóvel, que encontrava-se visivelmente abandonado. Em meio a muito lixo, algumas aves foram localizadas mortas no interior da casa, situação considerada preocupante pela seção de Vigilância e Saúde da Prefeitura de Santos, Luciano. Gravíssimo, né? Essa questão dos pombos, né? O pombos, ele tem um encanto. Todo mundo acha bonito os pombinhos, que bonito os pombinhos. De fato mas eles trazem transtornos para a área de saúde pública consideráveis, né? Trazem várias doenças, em especial nas suas fezes. Então é preciso um trabalho, de fato, é um pouco rigoroso, né? Assusta um pouco a primeiro momento você
os pombinhos e tal, mas eles trazem uma série de problemas e é preciso uma ação regionalizada para combater um pouco, sim, essa questão dos pombos. Até com coisas do campo da veterinária, de usar aí algum tipo de produto que iniba a procriação desenfreada de pombos que tem na nossa região, em especial no Porto de Santos, né? O Porto, ele é ele tem um atrativo para os pombos por conta das cargas que ali passam. E aí você tem ali uma quantidade de pombos. Eu não sei nem. Outro dia eu vi alguém falar que a Santos tem não sei quantos mil pombos. Eu não sei se alguém contou isso, né? Mas é uma estatística, né? Outro dia eu vi uma matéria. Deve ter sido Lula, desculpa. Santos tem não sei quantos mil pombos. É só ele mesmo. Por habitante e tal. Eu falei, nossa, quem será que contou isso? Mas é um problema. Essa questão dos pombos é um problema grave, né? No Porto tem uma imagem impressionante que é de alguns dias você passa e um telhado de armazém que você não vê nenhuma telha, não vê nada da cobertura, é completamente coberto de pombos. Agora, num caso desse tipo, como o que ocorreu na rua Minas Gerais 14, em Santos, em que houve a suspeita de que possa ter vindo dali o fungo que contaminou o menino de 16 anos, o garoto de 16 anos que pegou aí o adolescente, essa pneumonia de fungo de pombo, o melhor fiscal aí é o vizinho mesmo. A prefeitura fez o que tinha que fazer. Foi lá com mandado judicial, a justiça autorizou, inclusive demorou um pouquinho por causa dessa autorização da justiça. A coordenadora da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Santos, Ana Paula Valeiros, ela disse que a força-tarefa aconteceu depois da justiça autorizar o ingresso forçado. Aguardávamos a posição da justiça. Com o mandado judicial na mão, aí eles foram e arrombaram o imóvel. Agora, o melhor fiscal, Fábio Aires, em casos desse, é o vizinho mesmo, né? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, o deputado Luciano Batista. Flávio, bom dia especial aos ouvintes. Eu vou acrescentar o vizinho e o ouvinte do Jornal Litoral. Claro, é verdade. Na verdade, o vizinho é a melhor inspetor possível. Eu tenho 2 casos graves que aconteceram, viu, Luciano? A época em que eu era superintendente da Telefônica, um funcionário meu teve uma doença de pombo e o ex-superintendente também da Eletropaulo, a época Eletropaulo, ele também foi acometido de uma doença de pombo também. Os 2 quase morreram, na verdade. Então é uma situação grave e que não é de agora. Esse relato dessas 2 pessoas tem pelo menos mais de 15 ou 20 anos atrás que ocorreram. Então é uma situação gravíssima, agiu corretamente a prefeitura, obviamente provocada pelos vizinhos, né, pela situação desse menino que foi acometido da doença. E graças a Deus ele não veio a óbito, né, Paulo? A notícia não fala que esse menino veio a óbito não, né? Graças a Deus. Mas nós temos que agir como vizinho, como ouvinte da rádio para poder trazer a denúncia e que as autoridades possam agir, né? E, obviamente, eles não poderiam invadir a casa sem ter um mandato judicial. Então, talvez por isso que houve a demora em poder agir, não foi tão rápido em virtude de não ter ainda a decisão judicial. Mas agiu corretamente a prefeitura e é o papel de todos nós. Agora, o proprietário tem que ser consciente, né? O proprietário não pode deixar uma casa abandonada, criando focos de mosquito, que não adianta você colocar um pelotão de pessoas na rua, no caso da dengue, combatendo a dengue, e nem botar um pelotão de gente para ver se tem agora criadouros de pombo. Nenhum governo dá conta disso, né? Então a sociedade tem que ter responsabilidade e agir, né, com consciência. O que falta é consciência para cada um de nós, para o indivíduo, para não criar uma situação dessa de risco ao nosso semelhante. Agora, o Luciano Batista, Daniel Haddad, ele falou sobre o número de pombos, aqui a estimativa do número de pombos da cidade. O número de pombos é diretamente proporcional à oferta de alimentos que tem para eles e à operação de grãos, principalmente na ponta da praia. É abundante oferta de alimento para pombo e a falta do predador dele. Não tem aqui o gavião, né? A gente tem até visto alguns gaviõezinhos aí, porque como a oferta de alimento pombo para o gavião também é alta, eles começam a vir para cá. Mas quanto mais grão tiver, mais pombo tem e mais problema de saúde vai ter a população. Porque o pombo
qualquer nichozinho de ar-condicionado, tá lá o pombo, né? Bom dia, Daniel. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. E como você relatou, foi num local nobre da cidade, né? Um local, talvez até o mais caro da metro quadrado da região. Apelidado de Vila Rica. É, riquíssima, né? Aliás, não é nem rica só. Então é a preocupação de que não se resume mais à ponta da praia. Já se espalhou por outras regiões, inclusive regiões nobres da cidade, mas que o problema realmente é da ponta da praia. Você vê aquela operação de grãos principalmente, há um desperdício muito grande, há um descarte de grãos muito grandes por parte de caminhões, parte dos próprios terminais acabam perdendo esses grãos, o que acaba chamando. É óbvio que é preciso um planejamento melhor do manejo desses grãos, é necessário também um planejamento de formas de repelir esses pombos, de não chegarem, por exemplo, nos telhados dos armazéns, formas desses pombos não chegarem, por exemplo, até dentro dos armazéns. Tem muitos operadores portuários, trabalhadores do porto que acabam também tendo doenças. Enfim, é um problema que há muito tempo existe e que nenhuma solução foi feita até agora. Olha, são 7h19. Um funcionário teve um momento de fúria e ateou fogo numa sala na universidade em Santos. Um funcionário do Centro Universitário Lusíada, ontem, no começo da noite, de acordo com testemunhas, ele estava realizando o trabalho dele normalmente quando começou a destruir os equipamentos da instituição e ateou fogo no anfiteatro do local. Uma estudante da universidade que pediu para não ser identificada disse que o homem começou a destruir tudo que via pela frente por volta das 9 da noite. Ele entrou na sala da biblioteca e pediu para usar um computador. Assim que ele sentou para usar o equipamento, começou a jogar os computadores no chão. A estudante estava na sala e ficou surpresa, sem reação, porque ele não demonstrava nada até sair quebrando tudo. Depois que jogou os computadores, ele saiu correndo, foi para a cantina, derrubou uma geladeira, jogou tudo no chão e depois correu até o anfiteatro onde tocou fogo. A jovem contou que o homem trabalha como bedel. Bedel é um profissional de instituições de ensino que é responsável pela disciplina entre estudantes depois das chamas terem se alastrado pelo anfiteatro, os funcionários acionaram o corpo de bombeiros, retiraram todos os estudantes do local. Depois do fogo começar, o funcionário jogou as chaves que guardava consigo no chão e saiu da universidade correndo, uma atitude surpreendente aí. Até tem um filme, né, Um Dia de Fúria, com Michael Douglas, em que se revolta com o congestionamento do trânsito e sai, só que ele sai matando, né? Olha, tem dia que eu vou no fórum que dá vontade de fazer isso, viu? Quando eu vejo que não tem nada andando. Olha, dá essa vontade, às vezes. Você já teve um dia de fúria, Daniel? Não, mas dá uma vontade de ter. Mas, às vezes dá vontade, mas tem que tomar cuidado, né? Agora, é um caso gravíssimo de falha de segurança na universidade, né? Com todo o respeito que merece essa conceituada instituição pública, mas não é possível um funcionário destruir o local de informática, sair dali, quer dizer, ele foi para outro local, cantina, jogou, como o relato que você fez aí, jogou a geladeira no chão, aí pôs fogo no teatro e ninguém fez nada. Quer dizer, aí depois que pôs fogo, agora vamos chamar o bombeiro. Não pode, né? Claro que tem que. Não era para agredir o rapaz, mas tem que. O rapaz teve um acesso de fúria onde? Na sala de computadores, naquele momento tinha que acionar os responsáveis pela segurança da instituição. Tem que ter lá gente que cuida da segurança, não é possível que não tenha ninguém. E ainda bem que os prejuízos foram materiais, né? Não houve dano à vida de ninguém. Ele podia ter um acesso e ter machucado alguém, por exemplo, na sala de computadores. Então é uma falha, é um ato que demonstra uma falha gravíssima na segurança da faculdade e, consequentemente, na segurança de quem trabalha e de quem estuda lá. Então é necessário que as providências sejam tomadas para que isso não aconteça. Aparentemente, ele fez muita coisa até tocar fogo. Poderia ter sido acionado um segurança, alguma coisa, e ter detido esse funcionário que, segundo uma outra funcionária, ele já tinha apresentado problemas psicológicos antes e tinha até ficado afastado por um período por causa disso. As viaturas da Polícia Militar
fizeram assim buscas no entorno, mas até a noite de ontem ainda não tinha encontrado o funcionário que tinha tido essa atitude. Agora, às vezes pode pegar de surpresa também, é muito rápido. Um funcionário trabalhando normalmente, entra na sala, começa a jogar computador no chão, corre, joga uma geladeira, sobe e toca fogo no anfiteatro e nem dá tempo de reação, né? Pode ter sido muito rápido também. Ainda mais a pessoa que é responsável pela disciplina, né? Quer dizer, ele goza de um certo respeito e credibilidade pela própria instituição. Quer dizer, uma das atividades do BEDEL é zelar pela disciplina, é observar o comportamento no local, quer dizer, é o sujeito que deveria zelar. Agora, com certeza, ele passou por ele deve estar passando por um momento inexplicável, psiquiátrico, que leva ele a ter uma atitude dessa, né? E como o Paulo disse, as coisas acontecem muito rápido, né? Ou seja, o sujeito pode ter entrado correndo, derrubado os computadores, depois foi para outro local, quer dizer, e a pessoa não consegue segurar ele. Não se sabe também se ele tinha portava alguma coisa, se ele, enfim, na notícia não está claro. Agora, ou de certo, os funcionários não se sentiram à vontade, Luciano, penso eu, suponho, em estar contendo essa pessoa. É uma situação difícil. Eu tive uma situação, Paulo, uma vez de um cidadão na empresa, que ele era muito grande, preparado, muito forte, e ele... bombado, e era do sindicato e ameaçava as pessoas que ia matar, que fazia, chegou a vir com uma arma, dentro da antiga Telesp nessa ocasião, e nós tivemos que chamar uma equipe especializada que, com a ajuda de médico, esse sujeito foi sedado. Lógico que não foi na primeira vez, mas na segunda vez que ele ameaçou, a assistente social chegou aí na casa dele, a assistente social estava conversando com ele, ele pegou o próprio filho pelos pés, virou a criança de cabeça para baixo, agarrou a nossa assistente social, ameaçando. Ela voltou horrorizada da casa do funcionário, porque ele já tinha tido um surto, e ela foi lá visitá-lo para ver como é que ele estava. Ela voltou e me relatou assustada. Bom, quando ela relatou assustada, ele teve uma outra crise dentro da empresa, no pátio da empresa, porque ele trabalhava na área de funcionário externo. Quem está me ouvindo daquela época deve lembrar, não vou falar o nome do funcionário, mas tivemos que chamar uma equipe com autorização judicial. Veio uma equipe especializada e levou, e nós conseguimos, com autorização da família, em consenso, e ele foi internado. Mas deu tempo de ter essa operação. Mas ele vinha ameaçando, e as pessoas tinham medo dele, porque ele era muito grande, Paulo. Ele não tentou cancelar uma linha da empresa não, né? É impossível, ninguém conseguiria, nem ele mesmo. Para ter esse acesso de arma. Agora, Daniel Haddad, isso aí pode ser, às vezes, assim, deixou de tomar o remédio, né? Pode ser desleixo no remédio, porque as pessoas que têm esse tipo de desequilíbrio, antigamente não tinham tratamento. Hoje o tratamento existe, elas ficam equilibradas a partir de remédios. Agora, se deixar de tomar o remédio, pode acontecer o surto, né? Na verdade, elas ficam muito dopadas, né? Para quem acompanha e conhece, por exemplo, quem faz tratamento de dependência de crack, ele substitui uma droga, que é o crack, por uma outra medicação absolutamente fortíssima. Não sei se o deputado acompanha isso, mas as pessoas ficam grogues, melhor dizendo, né? Sim. Ficam completamente adormecidas, porque o remédio é forte. Isso no tratamento de substituição terapêutico do crack. Imagino também de quem tem um surto, o cara ele fica paradão, na verdade. O remédio, pelo menos nos casos que eu conheço, eles ficam absolutamente meio abobalhados, assim, o remédio é fortíssimo. Talvez nessa hipótese, quando você deixa de tomar o remédio, tenha essa reação. Isso é uma possibilidade. Sim, acontece em casos, depende do nível de que o cara tá como é que eu falo, envolvido, né, viciado, né? Mas de qualquer forma, eu acho que a tese minha ainda o Bebel, ele olha para a disciplina, etc, mas a faculdade falhou. Para mim está muito claro, e com todo respeito, falhou porque é uma falha completamente corrigível, né? Como eu disse no começo, né? Os danos foram materiais. Então é preciso que haja medidas para que isso não aconteça, e para que não aconteça o pior, dele se ferir ou ferir alguém, que aí que é o pior do pior. O pior do pior é ele ferir alguém.
Então fica aí o alerta para que não só a Luzia, mas todas elas tomem cuidado com o processo seletivo de funcionários e mais do que isso depois com quem é que está lá dentro e quem é que faz o que nesses casos. E isso a responsabilidade é interna. Não adianta a polícia veio depois e não achou. A polícia não tem como resolver isso. A polícia só pode resolver depois do acontecido. Ela não pode estar lá antes. Então, antes quem tem que estar é a Luzia ou qualquer outra instituição. Nós não tivemos acesso ainda às explicações da universidade, mas eu entendo que pode ter sido tão rápido que mesmo com um sistema de segurança eficiente não tenha havido tempo hábil para deter esse funcionário. Eu não quero correu de um lugar mas... para outro e tal. Mas rápido quanto? Quanto tempo? O que se considera rápido? O cara quebrou a sala do computador, quanto tempo levaria? Ele jogou 3, 4 computadores no chão, saiu correndo, jogou a geladeira, saiu correndo e tocou fogo. Mas a geladeira não estava lá dentro, ela estava na cantina. Foi em outro, na cantina. Ele foi para outro lugar. Depois ele foi para o teatro, que não é do lado da cantina. Tem uma distância. Quer dizer, aí ele foi pôr fogo no teatro. E aí já fugiu. Isso leva quanto tempo para você pôr fogo no teatro? Eu já vi cenas de policiais tentando dominar um indivíduo e não conseguir. E são caras habilidosos. Quem já não viu cena na televisão de que o cara tentou dominar o policial? Nós vimos aquela cena nos Estados Unidos, agora recente, em que o policial foi tentar pegar a adolescente e tomou uma atitude desastrosa. A adolescente não queria sair da sala. Quem não viu? Ele derrubou ela na sala com cadeira, com tudo, quer dizer, saiu arrastando. É difícil. Dominar uma pessoa em fúria, Luciano, não é fácil. Não é uma tarefa tão fácil. Eu acho fácil também, mas eu acho que tem que ter alguém para fazer isso. O Luciano se refere, poderia ter evitado atear fogo no anfiteatro. E eu explico, eu não tenho acesso ainda às explicações da universidade, mas pode ter sido muito rápido. É que ninguém espera também essa atitude, né? Ainda mais de um funcionário. Provavelmente deve ser antigo, né? Deve ter pego todo mundo de surpresa também, né? E aí fica o alerta, para que tomem providência para que não aconteça mais isso. Eu vou deixar alerta o pessoal do fórum no dia que o Daniel Haddad for lá. Já deu indício, olha, há indícios de que ele pode fazer algo. Atenção a pista aí. Tá aí, viu? Pessoal do judiciário. Agora o Daniel não é bombado não, né, Fábio Aires? Forte, é um cara forte, mas não é que nem aquele sujeito lá que nós enfrentamos na empresa na época da Telesp, porque o cara realmente, e maldosamente o sindicato da época colocou ele era um cara desequilibrado, ele tinha problemas mentais. Ele era forte pra caramba e colocaram ele como diretor do sindicato. Pô, imagina, numa greve o cara era completamente maluco. Ele vinha com uma arma, uma vez ele puxou uma arma me mostrando pra tentar me intimidar, que era uma pistola considerável, né? Quer dizer, como é que você põe um cara desse pra ser um líder sindical? Justamente para intimidar, quer dizer, que era para provocar greve, para deixar os gerentes, o superintendente, né? A época era todo mundo intimidado, né? Claro que nós não intimidamos e agimos, mas enfim. Mas quem coloca também um cara desse num cargo de diretor de sindicato, né? É responsável pela bobagem que está fazendo, um cara despreparado, que está ali só para intimidar. 7h31 e a interligação Planalto está bloqueada devido à neblina. 7h31. Jornal Litoral volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 981965306. No Facebook Jornal Litoral. Ou por e-mail ouvinte@radiocity.fm. Radio City. A CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tem acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br. Quem faz mais pela educação merece ser reconhecido.
Se você é professor da educação básica em escola pública e possui uma experiência pedagógica bem-sucedida, participe da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. As inscrições estão prorrogadas até 10 de novembro pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Da sala de aula para todo o país. Participe. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bom dia para você, 7h33 e você já conhece as incríveis motocicletas italianas da Ducati Santos. Então hoje é o dia de você passar lá na Ducati e conhecer e presenciar uma motocicleta incrível e aproveitar porque eles estão com um desconto fantástico, um bônus de fábrica de até R$7.000, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros. E neste ano a Ducati comemora a nacionalização de alguns modelos fabricados no Brasil e com isso condições incríveis chegaram para você que é amante da velocidade. Se você quiser agendar um test ride e pilotar uma máquina dessa incrível, é só ligar para o 3307-6686. 3307-6686 e agende o seu test ride. A Ducati Santos fica na rua Alexandre Herculano, número 216. Jornal Litoral. 7h34. Você, ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição desta quinta-feira do Jornal Litoral. Fábio Aires, Daniel Haddad, Luciano Batista, comentam as notícias com você. Você pode participar pelos telefones diretos 3289-1005, 2104-5410, ligando, comentando as questões apresentadas aqui com a Luciana Cabral e participando do programa. Você pode também mandar mensagens, se for SMS, para o celular 997880966. Se for o WhatsApp, para o celular 981965306. Daniel Haddad, o Simples Doméstico é adiado até o dia 30 desse mês devido a falhas no sistema. Houve falha de planejamento nesse caso e grave, não é? Transtornos para muita gente, sustos para muita gente que não conseguiu se inscrever e agora o adiamento. Pois é, ontem foi uma loucura e a Receita demorou muito para divulgar se ia adiar ou não. Então as pessoas ficaram durante muito tempo apreensivas. Tá certo que não era um prazo se esgotando, né? Prazo se esgotando. Também tem um pouco daquela nossa mania de deixar sempre, tem prazo, vamos esperar até a última hora do último dia para fazer. Mas não era algo muito simples também. Muita gente está tendo dificuldade, mesmo com o sistema funcionando, para fazer essa inclusão. Parece que era um procedimento um tanto quanto complicado. Mas foi acertada a decisão de adiar, já que estava fora de sistema, você não tinha como você exigir algo que você não fornecia a possibilidade de ser feito. Então, vamos ver se no dia 30 também não vai ter novamente problemas técnicos e mais um adiamento. Bom, aí tem 3-4 semanas para ir resolvendo essas questões, né, Luciano Batista? Mas é um absurdo que eles fizeram esse sistema, perfeito, o sistema, a ideia de você fazer num tributo único o recolhimento de todas as taxas e até seguro, inclusive tem nesse negócio aí, tem seguro para empregada doméstica. É legal, você faz a conta. Como é que pode? Os caras apresentam um programa, lançam o programa, aí você vai lá para cadastrar a pessoa que trabalha na sua casa, né? A empregada doméstica, e não consegue fazer. E aí a preocupação vem a seguinte preocupação: e agora? Será que eu vou ser multado? É para jardineiro também, motorista, né? Todos os funcionários domésticos. E aí eu ainda ontem estava com essa preocupação de não conseguir cadastrar. Você entra no sistema, ele não aceita o cadastro. E já venceu uma dia 30, no caso, né? 31 de outubro venceu a primeira. Não, vence todas amanhã, dia 6. Venceria dia 6. Venceria amanhã, dia 6. Venceria amanhã. Amanhã, a primeira parcela... A primeira matéria que foi ao ar foi no jornal Hoje. Ela fala em dia 30. Eu até tenho aqui no meu telefone ela, vou até procurar aqui, uma matéria muito bem feita. O jornal Hoje faz umas boas matérias de assuntos que são do dia a dia nosso, do cotidiano. Ele fez essa matéria e eu não consegui cadastrar as duas pessoas que trabalham comigo em casa, né? E ainda bem que adiou. É uma boa notícia essa. Mostra a incompetência, né, Paulo? Porque esses dias mesmo, um dos responsáveis lá do Ministério veio dizer que não haveria o adiamento. A lei, como o Luciano colocou, é uma lei que
agrega todos os tributos numa única guia, mas o tempo que deram para os patrões se cadastrarem é absolutamente inexequível. Você tinha que lançar nessas telas, você tem que colocar o número de recibo dos 2 últimos anos do teu imposto de renda. Então o patrão, o empregador, ele tem que lançar um dos dados que pede lá, Daniel, é o recibo do imposto de renda. Você vai lá, cadastra o recibo do ano de 2014 e do ano de 2015. E cada tela dessa era demorada para você fazer o cadastro. Então mostra o despreparo. Por que esse site já não foi criado já desde lá de alguns meses atrás, dando prazo para que as pessoas pudessem estar cadastrando os seus funcionários, seus empregados, para não criar o colapso? Porque na medida em que eles criaram o site e deram o prazo que a guia era até o dia 6, muitas pessoas tentaram ingressar, entrar no site para fazer o cadastro e não conseguiram. Óbvio que não ia conseguir, porque não tem como suportar a demanda. E aí o sistema ficou lento, travava, e aí criou o desespero. E aí um sujeito vai lá e fala, nós não vamos prorrogar o prazo. Falou bobagem, porque era óbvio que teria que prorrogar, o bom senso. Mas é mais uma incompetência de um governo que não sabe fazer. E nós, contribuintes, o que nos resta? Pagar tributo e ficar à mercê da incompetência dos nossos gestores. Agora, um governo que não consegue ter um TI, uma área de tecnologia que faça esse mínimo, é vergonhoso mesmo, né? Bom, é bom a gente destacar para o ouvinte que é lógico que o Simples Doméstico é um avanço. Houve o transtorno nessa primeira etapa, aí, nessa primeira fase com o prazo para inscrição, mas passando a funcionar normalmente representa um avanço, representa uma facilitação aí para a vida do empregado e também do empregador. 7h39 e a criminalidade usando cada vez mais a tecnologia. O WhatsApp é usado por dupla para roubo. O caso aconteceu na noite do feriado de Finados, quando 2 jovens, Gustavo Maia, de 20 anos, e Jorge de Melo, de 21 anos, entraram com um carro no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Ana Costa, em Santos. De acordo com informações da Polícia Civil, um dos 2 ficou no carro enquanto o outro entrou no estacionamento e furtou uma mochila dentro do mercado. Em seguida, ele começou a encher a bolsa com barras de chocolate, iogurtes, bandejas de salmão, camarão e algumas peças de queijo. Os seguranças que atuam no local desconfiaram da ação e começaram a monitorar o criminoso pelas câmeras de segurança. No momento em que passava pelo caixa, o suspeito pagou apenas por alguns itens. Nesse momento, ele foi abordado pelos seguranças que encontraram os alimentos furtados dentro da mochila. A polícia militar foi acionada e chegou até o local para interrogar o jovem. Ele confessou que havia combinado o crime com um colega por WhatsApp e que o comparsa ainda estava aguardando o próprio no estacionamento do mercado. E os 2 usaram o WhatsApp para combinar o crime, né? E os fiscais do supermercado usaram as câmeras de segurança para flagrar o crime. Então, tecnologia combatendo a tecnologia, né, Daniel Haddad? Olha, numa época de tantos crimes violentos, né, um crime desse chega a ser até algo clássico, né? Aquela tática antiga dos punguistas, muitas vezes, né? Isso aí foi... Um crime romântico, não é? Chega a ser até romântico, né? Porque, aliás, tem tanta gente que reclama desses supermercados, se for o mesmo, de erro de preço de produtos com problemas. Prazo de validade. Acho que até pode ser perdoado, hein? Não tem aquele ditado? Quem sabe, né? Porque o que eles fazem com os consumidores... isso aí não é nem 0,001% do que tantas reclamações de tantos consumidores fazem com relação a esse supermercado. Olha, direito de defesa aí então para o Gustavo Maia, de 20 anos, e para o Jorge de Melo, de 21 anos. Pô, direito de defesa é ótimo. Peças de queijo, camarões, tem bom gosto, né, Luciano? Farinha, feijão, ninguém pegou, mas peça de queijo, salmão. Sardinha não, né? Não, sardinha não, né? Salmão, né? Agora, os policiais abordaram o comparsa dele que esperava no carro e também encontraram uma porção de maconha. Ele disse que era para uso próprio, agora tem essa nova lei, não é, Fábio Aires?
Bem, de qualquer forma, cometeram um crime e tem que pagar por isso, na verdade. Mas, né? olha, Fábio, só que é interessante, né? Houve uma ação. Os caras entraram para roubar e houve uma ação diferente do que aconteceu no Lusíadas. Não é interessante? A segurança do supermercado rapidamente acionou a polícia que tomou as medidas. No caso do Lusíadas, não houve isso. É porque tem um histórico, né? O histórico de roubo no supermercado é grande. Então o sujeito já sabe que muitas pessoas entram no domingo à noite, no domingo assim no final do dia, ou na sexta, quando vai ter algum evento perto desse supermercado grande aqui, eles aumentam o número de seguranças dentro do supermercado, porque sabem que muita gente adentra o supermercado para praticar pequenos furtos. Então o histórico do supermercado faz com que eles se preparem. E aí colocam as câmeras de monitoração, colocam pessoas que estão disfarçadas como fazendo compras. É comum ter dentro do supermercado seguranças que se disfarçam de cliente, justamente para observar o comportamento desses miliantes, né? Para inibir o furto. Então, há um histórico de roubo, né? E de consumidor roubando o supermercado e do supermercado, como o Daniel falando, roubando o consumidor. Porque isso eu aprendi com a minha mãe. Eu comprava distraidamente as coisas, passava no caixa e nem prestava atenção. Minha mãe falou: filho, você já prestou atenção que o preço na gôndola é um e quando chega no caixa é completamente diferente? Eu nunca tinha prestado atenção, óbvio, mas minha mãe atenta a tudo, né? Virou, preste atenção nisso. E eu comecei a prestar atenção. E de fato, o preço que está na gôndola é diferente do preço que passa no caixa. Essa eu aprendi com a minha mãe, que é uma mulher que faz compra econômica, né? Então, assim, o Daniel quis dizer assim: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Essa era a frase do Daniel. Mas na verdade a gente um comportamento desse tipo não pode ser estimulado. A gente está falando em tom de brincadeira, mas isso aí é crime e a pessoa pode até deixar de ser primária em função de um negócio desse. A jurisprudência até pode considerar isso como crime impossível, já que não foi concretizado. Crime leve, né? A figura jurídica do crime impossível, aliás, existe isso. Então pode ser considerado um crime impossível ou, na pior das hipóteses, um crime tentado. Não chega a ser consumado, mas tentado. Então não chega a ser um furto, nem algo do tipo. Em função de ter sido inibido, né? Mas o comportamento não pode ser, evidentemente, de forma nenhuma. A nossa lei é muito engraçada, né? Quer dizer que há uma ação, se impede o roubo, aí o cara, não, mas ele foi um crime impossível, ele não conseguiu. Quer dizer, então tem que deixar o cara roubar para depois prender ele. Quer dizer, a ação preventiva, ela acaba protegendo eles deixam o sujeito ir até o caixa, né? Quando chega no caixa, porque eles vão monitorando. Na verdade, a estratégia do segurança, eles vão com pessoas infiltradas nesse mercado, com câmeras, e vão acompanhando. E deixam o cara consumar o fato. Como é que consuma o fato, Daniel? Na hora em que ele vai no caixa e não apresenta e não paga porque ele está tentando sair com a coisa na mochila. Depois que passa o caixa. Depois que passa. Porque ele pagou por X produtos, mas está levando 2X. Assim que ele sai do caixa, eles abordam a pessoa que configura a tentativa de roubo. Agora, a pessoa que rouba o supermercado ou que consome disfarçadamente produtos dentro do supermercado, ela não percebe, mas ela colabora para o encarecimento para todo mundo, porque o supermercado não vai levar o prejuízo. Já está embutido no preço dos produtos esse tipo de... Na planilha de custo já está embutido essas perdas. Fala-se que há uma influência de mais ou menos 10% no custo do supermercado. Há uma influência de 10% que é essa perda por roubos e furtos, pequenos furtos. Quebra, na verdade, produto que os pequenos furtos geralmente são de coisas de valor. É o caso, salmão. Não é uma coisa barata no supermercado. Então roubam muito salmão, uísque. Percebam que às vezes os supermercados até colocam alguns produtos em vitrines com chave para evitar que esse produto fique de maneira fácil, de fácil acesso. Olha, o ouvinte João Pedro Ramos, pelo Facebook, ele mandou assim: Paulo, há alguns anos você ia com R$5 no supermercado e levava iogurte, biscoito, bala, chocolate. Hoje, com tantas câmeras, não leva quase nada.
Como é o nome dele? O João Pedro Ramos. E aí ele mandou um kkk assim no Facebook, só para animar o dia. Valeu, muito João Pedro Ramos. No dia de chuva tem que animar. Boa pegada. Né? Aliás, no dia de chuva não, né? Faz tanto tempo que chove aqui que até sapo tá andando de guarda-chuva, não é possível. Não é verdade? Como chove aqui na Baixada Santista? Meu pai do céu. Agora, o ouvinte Fúvio Braz mandou assim: bom dia, Paulo. Ano passado fui diagnosticado com meningite e uma das suspeitas pela vigilância sanitária eram as fezes dos pombos, mandou o ouvinte Fúvio Braz. Na questão do pombo... Meningite. Eu ia colocar, mas como você tinha mudado de tema, eu não abordamos. Mas uma das soluções, Luciano, é colocar anticoncepcional nesses grãos que são jogados, que caem no transporte lá do porto. Então, uma das soluções apontada por especialistas é você misturar anticoncepcional, para não ter que matar o pombo, né? Que aí alguns ligados à área de animal iam reclamar. Seria colocar o anticoncepcional. Então você mistura anticoncepcional nesses alimentos que são derramados no porto e você diminui a população de pombos na cidade. Essa é a solução. Agora precisa saber quem é que vai pagar essa conta, né? A Codesp é que tem, porque ela é responsável. Né? Então, na verdade, na área do porto... É preciso uma ação forte disso, do Condesp, porque é uma questão regional. É uma questão de saúde pública, né? Virou um problema de saúde pública. Mas eles atravessam para o Guarujá, por exemplo. Sim. Né? Está do lado. Mas o principal foco hoje de criador de pombos é o porto. Então o porto tinha que agir. É preciso um movimento, que comece um movimento e que aponte o maior causador, que é a Codesp. Porque a Codesp é assim, né? O porto é muito importante para cá, né? Mas se a gente apresentar a contraconta, o que é a contraconta? É a destruição das ruas, é os gargalhos que ficam na entrada de Santos, é a contraconta que nós todos pagamos. A contraconta que a é o ônus que fica para nós, né? Que não paga. Quem paga somos nós, moradores da região. Havia uma tradição de se dizer que o porto, principalmente na época da ditadura militar, o porto é área de jurisdição federal, não é municipal. Então havia a tradição de se dizer que o porto era administrado de costas para a cidade. No começo dos anos 90, o deputado Coiu Irra, que foi candidato a prefeito de Santos, ele inverteu e dizendo que a cidade também era administrada de costas para o porto. Então ficava a cidade de costas para o porto de costas para a cidade. Nos últimos anos, tem havido uma maior interação entre os poderes, depois da Constituição de 88, embora haja litígio. E nessa questão da operação de grãos, o litígio é claro. A Prefeitura de Santos, a Câmara de Santos aprovaram lei proibindo operação de grãos, renovação dos contratos de operação de grãos na Ponta da Praia. A Secretaria Especial de Portos, a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, entraram no Supremo Tribunal Federal com um pedido de suspensão dessa lei, ganharam a liminar e renovaram licitações, renovou a licitação da ADM na Ponta da Praia, que opera grãos, e já colocaram os editais de renovação de operação de grãos lá. O ex-presidente da Companhia Docas de São Sebastião, Frederico Bussinger, ele resumiu com uma expressão muito feliz essa atitude: burrice logística. A Ponta da Praia seria muito mais adequada para outras operações mais limpas e o caminhão de grãos não precisaria percorrer todos esses quase 20 quilômetros dentro da cidade para desembarcar grãos na Ponta da Praia em Santos. Então, o Bussinger, com muita precisão, definiu burrice logística. Por sinal que vão ser mais 50 anos de burrice logística, porque os editais estão aí lançados para 20, 25 anos, com direito à renovação por igual período. Porque quem recorreu da decisão, quem recorreu da lei sabiamente enviada pelo prefeito de Santos, pelo Paulo Alexandre, à Câmara, e a Câmara aprovou,
está distante da cidade, né? Porque quem toma a decisão da ANTAC está lá em Brasília, não está aqui na ponta da praia sofrendo o impacto do transporte de grãos. A CETESB, tempos atrás, mediu que ela tem uma central de monitoramento que fica ali perto da Praça Rebouças. O índice de poluição medido ali era pior do que o da Vila Paris lá em Cubatão, na época da alta poluição. Então vejam que nós estamos submetendo as pessoas que moram, a população que mora na região da Ponta da Praia. Quer dizer, a ANTAC, lá os seus dirigentes estão lá em Brasília, respirando o arzinho gostoso. O ministro do Supremo, que decidiu também por acatar o pedido e derrubar a lei, também está lá no seu gabinete, está tranquilo. Mas a população está aqui, respirando um ar absolutamente inadequado, com uma poluição, altíssimo grau de poluição pelo descarregamento de grãos, e está tudo certo, né? Quer dizer, a cidade paga o ônus da incompetência e da falta de harmonia com a cidade. Tem que se respeitar as autoridades da cidade, o prefeito, os vereadores e a população que está sofrendo impacto. É muito fácil decidir e estar distante e não respirando. Traz aqui o ministro, ou o filho do ministro, ou o filho do cara da ANTAC que recorreu, para vir respirar o ar aqui da Ponta da Praia, para ver se ele se sente tranquilo. Concordo com tudo isso, só acrescento que nós diríamos, quem teria que estar nos defendendo lá seriam nossos ilustres, excelentíssimos deputados federais, né? Tinha que estar lá, porque essa Marcelo ponte... Squassone, Beto Mansur, João Paulo Papa. E mais, inclusive, os outros. Teve parecer, será, com relação a isso? Hã? Teve parecer com relação a isso? Teve parecer? Algum parecer jurídico, assim, para discutir isso? Não sei. Agora, não é interessante? Será que não é dos 74 pareceres que a Câmara pagou, pedidos pelo deputado Beto Mansur, é essa pergunta do Daniel Haddad trata dessa questão na Ponta da Praia? Mais ou menos isso, né, Daniel? Não, mas não é uma coisa só da atual legislatura. Não, mas é desde 2008 isso. Então, 2008. Então temos que fazer o retroativo o seguinte, é nesse momento que entram os deputados federais que vão lá despachar com os ministros, que vão na ANTAC, como disse o Fábio, a ANTAC está lá. Né? Então é nesse momento que você vai lá e fala, olha, aqui não é possível continuar assim, isso não é possível assim. Então a representatividade federal, ela se vale aí. E você ir lá e brigar. E eu estou muito à vontade de falar isso porque eu fiz muito. Essas brigas minhas no estado foram para mídia, né? Brigas. Pô, o Luciano é maluco, brigou por causa do negócio das pontes. Briguei. Claro que briguei. Se não tivesse brigado, não tinha saído. Agora veja, o ouvinte Rodrigo Marçaioli, que é comentarista às quartas no programa, ele manda brincando assim: será que camisinha pro pombo não rola, não? É uma das alternativas, hein, Rodrigo? Mas o anticoncepcional é a solução. O anticoncepcional pode não ser a solução. Os estudos mostram que a castração de cachorros de rua, por exemplo, temporariamente reduz a população de cachorros de rua. Mas se a oferta de alimentação continuar, ela volta a se os cachorros voltam, a população de cachorros de rua volta a se multiplicar. Paulinho. O problema aí é a abundância da oferta de alimentação para os pombos. Mas eu não entendi, Paulo. Alguns ouvintes mandaram mensagens a respeito disso. Um deles diz o seguinte: só para constar, aqui na Ponta da Praia, gaviões produzem 3 posturas, pelo menos, por ano, sendo sempre 2 filhotes desde 2002. Eu tenho visto também alguns gaviões já, porque a oferta de alimento para o gavião também é muito alta. Então, há muitos anos não se via. Santos é uma cidade extremamente urbanizada, não se via gaviões, mas atualmente a gente vê gaviões na Ponta da Praia, também no estuário. É da Fiel? Tem um estúdio, aliás. Né? É Gaviões da Fiel? É nóis, mano. Tamo junto. Agora, o Fábio Aires tem razão. Os bairros do estuário, Ponta da Praia, Aparecida, são os locais mais poluídos, apresentam o maior índice de poluição por material particulado no ar do estado de São Paulo. Eu sou testemunha disso, que eu moro ali na Ponta da Praia e as portas da sacada, que são brancas, elas não conseguem ficar limpas, aquilo ali. É uma crosta preta muito ruim e aquilo faz mal para a respiração. Fora realmente. O cheiro também, porque quando o farelo de soja que os caminhões derrubam fermenta em contato com a água de chuva, produz aquele cheiro
bem desagradável. As portas têm que ficar o tempo todo fechadas, porque senão a casa fica suja o tempo todo. É o poder econômico engolindo a população. Exatamente. Porque se nós temos um índice comprovadamente pela CETESB, como é que um ministro me dá uma liminar cassando a lei proibindo o trânsito de grãos e o descarregamento e novas licitações? Quer dizer, é um absurdo, é o poder econômico dominando. Quer dizer, viram de costa para o cidadão. Aí depois ficam, não é o caso específico disso, mas aí todo mundo fica horrorizado. Mas por que aumentou o número de câncer? Por que aumentou? Claro, a população fica absolutamente à mercê da decisão de quem tem grana, de quem tem o poder econômico, dos empresários, quer dizer, que estão se lixando para todos nós. Essa é a verdade. Mais uma de ouvinte aqui. Bom dia, os pombos são considerados fauna sinantrópica nociva e a Prefeitura de Santos, junto ao governo do estado, deveriam fazer um trabalho mais intenso de manejo ou até mesmo abate dessas aves aqui no Porto de Santos, devido à abundância de alimentos. O ouvinte é o Leonardo que mandou. Olha, o ouvinte Mário do Gonzaga manda assim: bom dia, sou a favor do extermínio dos pombos, são verdadeiros ratos com asas, não trazem nenhum benefício, ao invés de ração com anticonceptivo, tem que colocar veneno, realidade triste, porém necessária, diz o ouvinte Mário do Gonzaga, que também se manifesta em relação àquela questão do furto no supermercado, em que os dois jovens foram surpreendidos. Bom dia, se formos por esse segmento dos 100 anos de perdão, diga-se de passagem, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, então não vamos mais pagar impostos para o governo, vamos incitar o roubo dos caixas eletrônicos dos bancos, dentre outras coisas. No mínimo interessante, mano, Mário do Gonzaga. É lógico, né? Vamos, para não começar aqui... Polemizar, né? Polemizar, até porque tem muito ouvinte que não tem muito bom humor, né? O que a gente fez foi uma brincadeira, de uma coisa séria, mas ninguém está incentivando o crime, ninguém está incentivando a conduta errada, muito pelo contrário, né? Aqui todos prezam exatamente por condutas corretas, né? Então, não para ficar claro, para falar, olha, está incentivando, está falando que tem sendo de perdão. Não, mas que o supermercado também tem que ter uma atitude correta, e há muito tempo não tem, e parece que não tem fiscalização, porque essa atitude é reiterada nos anos. Há sim uma tentativa de se levar uma vantagem indevida e ilícita por parte de muitos, por exemplo, parte de bancos. O governo é conivente, aliás, o governo legisla para bancos, né? Isso a gente fala toda semana aqui, como esses setores são beneficiados. Agora tem inclusive a Operação Zelotes, que investiga a compra de medidas provisórias, e muitas dessas medidas provisórias, coincidentemente ou não, foram feitas em favor dos bancos. É óbvio, então antes de começar a criar uma confusão que está incentivando, não é isso. Foi uma tentativa, já que todo mundo aqui acordou às 6 da manhã, uma tentativa de tentar começar, né, a animar o dia, porque são tantas notícias ruins, que se você não tenta fazer um negócio desse, a vida fica insuportável, né? Então, só para fazer então meia culpa, até por parte minha, não sei se eu falo pelos demais, foi uma brincadeira para tentar pegar um problema, mas que é reprovável, e que o supermercado faz muita coisa errada e muita coisa ilícita, isso faz também. Agora, Daniel Haddad, o Chacrinha dizia assim: eu vim para confundir, não para explicar. O Jornal Litoral veio para explicar, não para confundir, é isso? Depende do tema, depende da hora. Tem que confundir um pouco para poder explicar, porque a realidade das coisas, elas estão sendo tão ilógicas, as coisas estão acontecendo de uma forma tão descoordenada, que se você não confundir para poder explicar, você acaba não conseguindo. A complexidade. Eu quero fazer esse papel, explicar para não confundir, né? Eu falei para o Fábio agora há pouco essa questão de que nós tínhamos que ter uma representação forte na Câmara Federal, né? Eu estava aqui ouvindo o Daniel falar, eu lembrei de um caso assim, um caso pequeno, mas que é o ato. Na Gleba 2, Parque das Bandeiras, vamos lá, São Vicente, Gleba 2, Parque das Bandeiras. A Ecovias pôs uma passarela, da época que estavam construindo os viadutos lá, né? Que é o caso da briga que eu falei agora há pouco, de você brigar, olha, tem que explicar por que precisa do viaduto e tal. Essa é a função do deputado, no caso estadual, que eu fiz lá. Aí colocaram a passarela. Aí depois que o viaduto ficou pronto, o que aconteceu? A Ecovias foi lá e começou a tirar a passarela. A população local, a Gleba 2, os líderes comunitários me procuraram, olha, estão tirando a passarela, estão desmontando e tal. E aí eu liguei pro diretor de operações, Humberto, o nome do cara, diretor de operações da Ecovias da época,
Levei lá os moradores, a gente foi na Ecovias aqui em cima, subimos, Fábio. Aí expliquei para eles, olha, ali não pode tirar a passarela, porque ali tem uma escola, ali tem um caso interessante, a pista, ela seccionou o bairro do Parque das Bandeiras, então tem uma escola estadual de um lado e uma municipal do outro. E os alunos cruzam ali, de um lado para o outro, dependendo da idade do aluno. E expliquei para ele o que aconteceu. No dia seguinte de manhã, a Ecovias foi lá e recolocou a passarela de volta. Então, o papel do deputado, um dos papéis é esse, de fazer essa ligação. E nós não temos isso. Sabe qual é a ligação que tem os deputados? Olha a prestação de contas. Quem é que teve doação da Codesp? Aí você vê, aí o cara vai contra a Codesp? Hã? Fica assim, a vontade de ir contra a Codesp? Não fica, Fábio. Não fica. Aí a Codesp doou para a campanha do cara 100 mil, 200 mil, 500 mil. Aí a Codesp deita e rola. A Codesp não, os terminais, né? Os terminais deitam e rolam. Não pode doar. É o caso da Uzi Minas agora. Se descobriu agora que a Uzi Minas doou para um monte de gente. Aí, né? E a Uzi Minas está fechando. E 4 mil pessoas estão ficando desempregadas. Vai ter um impacto na Baixada. Mas agora todo mundo, não, a Uzi Minas não pode fechar. Agora não pode fechar, né? 8h02, um recado do nosso parceiro comercial Farmácia de Manipulação Sais da Terra. O remédio manipulado é mais barato que o remédio da caixinha, da cartela, comprado na drogaria, e é produzido na dose exata que o paciente vai tomar, não fica sobrando em casa depois. O médico vai dizer para você que você pode confiar na Farmácia de Manipulação Sais da Terra, é só perguntar para ele. Aí você faz o pedido para entrega em qualquer cidade da Baixada Santista pelo telefone 3023 5010, 3023 5010, e se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, o ouvinte mais mimado do Rádio do Brasil, você vai ganhar um shampoo como brinde manipulado também pelas Sais da Terra. Se for careca, o tio do Daniel Haddad, o Arnaldo Haddad reclamou aqui, o Rick Santos reclamou, aí ganha um protetor solar. Se for careca, tem protetor solar. A Sais da Terra também é Ecoponto. Você pode, nas lojas da Azevedo Sodré 24, Galeão Carvalhal 48, descartar remédios que não devem ser jogados no lixo, porque podem produzir poluição como resíduos químicos. 8h04. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Quer acabar com a corrupção? O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para melhorar as leis e evitar a impunidade. São propostas como penas mais severas, devolução do dinheiro desviado e uma justiça mais eficiente. As 10 medidas podem virar lei com a sua assinatura. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Venha receber o bom velhinho e dar as boas-vindas ao Natal no Shopping Balneário. Quarta parada de Natal com direção de Mauriomar Cid. Dia 15, domingo, saída no Canal 2 com a praia às 20 horas e previsão de chegada à porta do shopping às 20h30. Você não pode perder! No Natal do Shopping Balneário, a magia acontece para quem acredita. Apoio Embrase Segurança e Serviços. Atenção para o recado comercial do Buffet Arte em Festa. O buffet está com uma super promoção para novembro. Você faz a sua festa completa para 70 pessoas e paga somente R$ 2.800. O Buffet Arte em Festa tem 8 anos de tradição, é pioneiro naquele pique-pique super animado que faz a criança se divertir muito. Telefone 3221-1628, o site www.buffetarteinfesta.com.br. E se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, o algodão doce é de graça. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. 8h06, junto com a gente aqui no Jornal Litoral, tem
as incríveis e italianas motocicletas Ducati Santos. A Ducati alcançou o estado de arte das motocicletas e neste ano comemora a nacionalização de alguns modelos fabricados no Brasil e com isso condições incríveis chegaram para você que é amante da velocidade. E elas estão com um incrível bônus de fábrica de até 7 mil, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros. Não espere mais, aproveite essas condições e principalmente da promoção Loucos por Ducati e reserve já a sua. Para agendar um test ride e pilotar uma máquina dessa, é só ligar no 3307-6686. 3307-6686. Esse é o telefone da Ducati Santos. Jornal Litoral. 8 horas e 7 minutos. Em relação à questão da operação de grãos na ponta da praia em Santos, sempre vai ter o argumento de que a operação de grãos, a operação portuária já estava lá quando as pessoas foram se mudando para lá, mas tem que arrumar a situação. E o vereador Evaldo Stanislau, que é comentarista do Jornal Litoral nas segundas-feiras, mandou assim: todas as licitações e a renovação já feita de terminais, as licitações que eu citei que já estão lançadas e a renovação que já foi feita com a ADM, prevêem operação limpa. Ele até colocou operação limpa em maiúsculo. O secretário executivo da Secretaria Especial de Portos, que na verdade nem é mais Secretaria Especial de Portos, agora é só Secretaria de Portos, né? Pessoalmente cuidou disso e nos informa. Aliás, hoje esse tema vai ser pauta na sessão da Câmara. É necessário maior conhecimento, diz o Evaldo, para tal debate e saber o que se faz para frente, não apenas olhar para trás e fazer discursos. Abraço, diz o Evaldo Stanislau. Olha, não é discurso, é uma constatação da própria CETESB. Se ele quiser, o Evaldo é nosso amigo, eu posso lhe mostrar o resultado da leitura da CETESB. Não é discurso, é só passar lá o dia, eu não sei se ele mora na ponta da praia, mas é ouvir as pessoas que estão lá. E pouco me importa se a operação de grão já estava lá. O que não dá é, a operação chegou primeiro, a população... O que é prioritário? O empresário ganhar dinheiro ou a saúde pública? A saúde pública é que tem que estar em primeiro lugar. Agora, antes de voltar com os temas desse bloco, Daniel Haddad, que continua sendo o nosso eterno preposto para os assuntos de São Vicente, é o Daniel Haddad. Explica pra gente, Daniel Haddad, pelo amor de Deus, aquela faixa que foi colocada pelo Davi Morgado, na Ponte Pense. O nosso ouvinte ontem mandou a foto da faixa. Como é que era a faixa? Eu vou achar aqui. Essa eu faço questão de encontrar. Nosso ouvinte mandou a faixa. O Davi Morgado colocou uma faixa lá, cumprimentando pela recuperação, pela obra, pela entrega da Ponte Pense, 6 vezes prorrogada. Pelo amor de Deus, Daniel Haddad, que faixa foi essa? Que faixa é essa? Vocês estão falando que... O que ele colocou? Eu não ouvi. Desculpa, ontem eu não... também não vi a faixa. Ele colocou, ele parabenizou? Pela rapidez aí? Não, a rapidez não, que aí seria um contrassenso, né? A obra que demorou o dobro do que o previsto, era obra para um ano, demorou pouco mais de 2, né? Mais de 2, e né? sofreu 6 prorrogações, a gente até perdeu a conta, mas fomos verificar e foram 6 prorrogações de entrega. 7 E agora tem a faixa lá do Davi Morgado, cumprimentando, assim, eles... vocês vão ver a faixa aqui, o nosso ouvinte mandou essa faixa. Mas ele mandou, assim, elogiando... Ele colocou uma faixa elogiando. Eu não vi isso. Tira, assim, tipo um proveito político da coisa, não é isso? Ou não? Sim, a foto dele com o governador e a população agradece a Davi Morgado pela luta. Eu vou achar. A população agradece. Olha, eu vou achar aqui. Japuíta tá muito feliz com essa. Olha, essa foi demais. O pessoal de Japuí tá muito fã. Olha, direito de defesa para os amigos do Davi Morgado. E explica pra gente, como prepostos aí do Jornal Litoral em São Vicente, que faixa foi essa? Eu não vi isso aí. Agora você falou que o Porto fica de costas pra cidade de Santos. Não, isso era na década de 70, sim, né? Mas você fez isso de uma forma não literal. Mas em São Vicente é interessante que muitos problemas acontecem, dizem que é porque a igreja matriz ela fica de costas para a entrada da cidade. Aí dá azar? Então, parece que não fizeram a entrada da igreja matriz de uma forma muito correta, porque ela fica de costas, né, para a entrada da cidade, onde chegou Martim Afonso, onde chegou, então fica ao sentido contrário. Então dizem que isso é motivo de muitas coisas em São Vicente não darem muito certo. Olha, um dos lugares... Ela tá de costa para o mar. Um dos lugares mais encantadores do Brasil
é aquele quadrado que fica em Trancoso, no município de Porto Seguro, na Bahia, que tem uma energia muito especial. É uma colina à beira do mar e é um formato de retângulo, embora chamem de quadrado. As casas do lado desse retângulo, que equivale a alguns campos de futebol, talvez 2 campos de futebol, ajardinados assim no meio, gramados, e a igreja fica de costas para o mar também, no quadrado. Um dos lados desse retângulo é a igreja de costas para o mar, uma capela. A entrada de São Vicente é o mar, né? Foi aqui que chegaram. Então dizem que não dá muito certo ter colocado. Da mesma forma que não entendo o que crime ele cometeu, porque ele está cumprindo prisão perpétua. O nosso poeta do mar, Vicente de Carvalho, fica de costas para o mar também. A estátua em homenagem a ele no Jardim da Praia fica de costas para aquele que ele tanto exaltou em suas poesias. Então ele está cumprindo uma pena de um crime que ele não cometeu. Ele foi condenado a nunca mais olhar para o mar. Se colocasse ele de frente do mar, sabe o que vai? Ele tá de costas para a cidade. É verdade. Não tem jeito aí. A não ser que fosse uma estátua que voltasse. Por falar nisso, a ouvinte Eliane Alves mandou assim: bom dia, pergunta pro Luciano o que acontece aqui em São Vicente que nem Codesave regionais limpam os bueiros, bocas de lobo. Aqui no Catiapuã, a última vez que foram limpas foi na administração do Tércio, diz a ouvinte Eliane Alves. Já ouvi de tudo, até que não são limpas porque não tem onde colocar a lama. As chuvas de verão estão chegando, com a obra do canal parada há anos e tudo entupido. Vai ser um caos, avisa preventivamente a ouvinte Eliane Alves. Eliane, infelizmente não vai ser um caos, já está um caos, né? O caos está instalado, né? O Catiapuã sofre horrores com aquela obra que teve, ela foi muito mal conduzida pelo governo passado, muito mal conduzida, de maneira amadora, e o governo que está aí agora piorou a situação que já estava ruim. Infelizmente, o que se vê hoje na cidade é esse abandono total de tudo, né? Não dá nem para falar muito o que está certo lá em São Vicente, né? O que está certo a nível de administração pública? Tá tudo errado. Tudo está errado. Para onde você olha, a educação é saúde, a zeladoria da cidade, o gerenciamento da cidade está completamente errado. Não se consegue fazer nada correto. E o que a gente vê? É desculpa. E, aliás, as desculpas são todas mentirosas. Eles mentem o tempo todo de que é porque não tem dinheiro, é porque não tem isso. Assim, é um sofrimento. O que esse governo está fazendo com a população, com o funcionalismo público, e aí quando faz, Paulo, contra o funcionalismo público, faz contra a população também, é um caos. E a gente passa ali pelo Catiapuã, pelas ruas internas do Catiapuã, não só do lado do canal, viu? Tudo bem, tem uma escola ali, o Renan Alves Leite, que é do lado do canal, mas se você sair do canal e for pela Peço de Queiroz, por exemplo, ou pelas ruas laterais, não tem jeito, tá tudo destruído. Todo lugar tem lixo. Você entra em São Vicente, você vem de São Paulo, entrou pela Náutica, você vai. Se você não quiser ir pela linha amarela, se você entrar antes e for margeando a imigrantes, o lixo está jogado de ponta a ponta. Ontem eu passei lá, Paulo, assim, é um horror. Os montes estão aumentando todo dia. Quer dizer, o que está acontecendo? É o desgoverno que está lá. Sabe o que parece São Vicente, a nível de administração pública? Parece um prédio que implodiram uma das colunas de sustentação. E aí as outras estão vindo junto. Vai dinamitando, está caindo. 8 horas e 15 minutos. Depois de uma reforma que durou 1 ano e 4 meses, o Teatro Municipal Brás Cubas, em Santos, vai ser reinaugurado hoje. Então a cidade recupera o Brás Cubas. O ouvinte Nicolau Obeide, que é comentarista do jornal Aos Sábados, sobre os pombos, ele disse que no Gonzaga a infestação é grande, os pombos chegam a entrar dentro das galerias para pegar alimentos no chão, que a solução, de acordo com o Eduardo Filete, que também é veterinário, que também é comentarista do Jornal Litoral aos sábados e é veterinário, é misturar mesmo anticoncepcionais à comida das aves, que essa solução foi adotada pela cidade austríaca de Linz e que deu resultados lá, e foi adotada em 2001,
e alimentos inibidores da fertilidade, porque o pombo ele se reproduz muito facilmente, tem expectativa de vida longa também, diz o Nicolau Obeid, e aí ele lista aqui os problemas que podem ser causados pelas fezes dos pombos: acidez na pintura dos carros, histoplasmose, problemas respiratórios, meningite, salmonelose e dermatites também. Tem um ouvinte que diz aqui pelo WhatsApp que já foi tentado fazer isso aqui na época da Telma e não deu certo. Fazer o quê? De anticoncepcional para acabar com os pombos aqui lá no Porto. Eu vi que com cães de rua os estudos mostram que a superpopulação é provocada principalmente pela abundância de alimentação, mas o Filete é veterinário, conhece o assunto melhor que eu e acha que a solução é esse de anticoncepcional, como foi adotada na cidade austríaca de Linz, mas com continuidade, né? Como uma política aí pública. Uma política pública. De redução da população de pombos. Tem pessoas aqui que acabam estourando tem pessoas que acabam, na verdade, nos prédios aqui próximos, estourando rojões. Tem aqui um prédio aqui bem na esquina, viu, Paulo, aqui da rádio, lá daqui do Shopping Balneário. Que Van Gogh? Não, o outro aqui, esse prédio grande aqui que está abandonado, eu esqueci qual é o nome desse, enfim. E ele é um criadouro de pombos. Então, volta e meia, o proprietário, ele estoura rojões, explode rojões dentro, ali próximo, para espantar os pombos, né? Mas, na verdade, a medida tem que ser mesmo o anticoncepcional. Olha, o Flávio Santana localizou, o Daniel Haddad e o Luciano Batista já viram a faixa colocada. Como é que vocês interpretam essa faixa aí, hein? Colocada na Ponte Pêncil, dos amigos agradecendo, o Davi Morgado, né? A população, vou ler aqui, né? Tá aqui. Amplia. A população agradece... Não, a população vicentina agradece Davi Morgado por lutar pela eu imagino que a população se reuniu, fez uma vaquinha, mandou fazer a faixa, colocou lá. Com a foto dele e uma foto do governador. Ele ao lado do governador. Pela luta, né? Esse começa bem na política, né? Começou bem na política, né? Aliás, ele fez uma pesquisa. Ele publicou na internet uma pesquisa que ele aparece em primeiro lugar para prefeito. Disparado, assim. Se juntar os votos de todos, não dá os dele. O percentual dele. Eu não sei. Eu vou perguntar pro Haddad. Ele publicou na internet uma pesquisa, eventual pesquisa, em que ele aparece disparado, assim, com quase 40% de intenção de voto. Para prefeito, Davi Morgado. Mas a pesquisa foi feita onde? No perfil dele do Facebook, não? Não sei onde foi feita, mas ele tá publicando e tal. Isso é crime, não é não? Eleitoral? Divulgação de pesquisas, né? Sem registro. Sem registro, sem nada, é crime eleitoral. Então, tem muita gente publicando enquetes, esse que é o grande problema. Ele colocou pesquisa. Agora, como tem internet, as pessoas fazem enquetes e querem fazer acreditar que isso é pesquisa. Muitas vezes isso acontece. Acontece que a enquete ela não tem uma metodologia, ela não é registrada no Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, ela não tem algo que possa controlar a veracidade daquilo. Então, deve ter sido uma enquete, porque em São Vicente a gente não teve nenhuma pesquisa até agora. Não, oficial, tem. Não teve, é muito prematuro. A cidade está numa crise violenta, está numa convulsão política. Não tem nem dinheiro para contratar pesquisa. Olha, o veterinário Eduardo Filete, que é comentarista do Jornal Litoral aos sábados... Estava passando aqui na frente. Estava passando aqui. Estava ouvindo a rádio. Não morre mais. Explica pra gente rapidamente, Filete, a solução para reduzir a população de pombos é a mistura de anticoncepcional no alimento deles, é colocar veneno, como disse o ouvinte Mário do Gonzaga, que radicalizou. Qual é a solução? Bom dia, Filete. Bom dia. Antes eu queria falar com o Luciano Batista. Você está todo cortado aí, bom dia, mas você está com problema de vista? Não? Foi fazer a barba de manhã? Dá uma olhada, todo cortado. Ele está pegando porque eu falei que a cadeirinha dele é baixinha aqui, ele ouviu, tá dando troco. A minha? Luciano, cuidado que eu posso pôr uma faixa lá, a próxima inauguração de São Vicente. Luciano Batista cumprimenta as pessoas e pelo apoio, Sábado no incentivo. Cara, agora essa nota foi tão boa que a pessoa pode usar pro inimigo agora, né? Você pode pôr a faixa pro inimigo, já pensou nisso? Pode ser, é verdade. Bom dia a todos. Sobre o problema dos pombos, veja bem, a matança, como o próprio vocês comentaram, não é o ideal porque muita gente, por exemplo, você vai matar um animalzinho, muita gente acha que eles estão aqui por culpa nossa, né?
Na verdade, foi o ser humano, através de desperdício de grãos, acabou o falcão, o gavião, que foi para a Mata Atlântica, a destruição do próprio planeta, né? A civilização que aumentou o número de pombos que eles se adaptaram bem no meio urbano, com alimentação, com sujeira, com o resto de alimentos, com o lixo mal acoplado, com a própria área portuária e tal. Então, você, de repente, o ser humano foi o causador da hiperpopulação, né? Nós. Então, de uma certa maneira, 50% das pessoas gostam de animais. E também você declarar uma luta sangrenta contra tartaruga, cachorro, gato, é uma coisa de bárbara, né? Então, o único método é o anticoncepcional, que é colocado 10 dias, 3 vezes por ano. Ou seja, não é todo dia. São 10 dias, 3 vezes por ano. Então, quer dizer, não é uma coisa tão complicada. A única complicação que eu vejo, além do custo, que também não é tão caro assim, mas existe um custo para tudo, né? Se você for colocar ração para cachorro, também tem um custo, é normal. Mas a única complicação que eu vejo é que os ecologistas, mais ecologistas do que as pessoas que querem os anticoncepcionais, né? Os ecologistas de plantão, alguns chamam de ecochatos, eu não uso esse termo, mas para o ouvinte ter uma ideia melhor, eles vão falar que o pardal vai comer também, que o outro animal vai comer também, e isso vai diminuir um pouco o número de pardais. Mas aí você tem que ver que o pardal não está em extinção, né? Vai diminuir temporariamente, mas depois que para de usar, que tiver o equilíbrio, o pardal volta, não sei o que volta tudo normal. Agora, se nós estivéssemos falando aqui de macaco prego, de animais que estão em extinção, araras, tal, aí já é mais complicado, porque aí são animais que a gente não poderia correr esse risco de diminuir mais a população deles. Agora, pardal tá cheio aí, se você não vai matar, você só vai diminuir a reprodução, né? Então tá explicado aí. E o pardal serve para quê mesmo? Pelo Eduardo Filete. Só para que não fique a dúvida de que não tem dinheiro, todo ano sobra 30% do orçamento da Codesp é devolvido por não ter sido realizado ao empenho do orçamento e ele acaba não sendo consumido pela própria Codesp. Então, dinheiro tem sobrando na Codesp porque 30% do orçamento todo ano sobra, é só acompanhar os resultados da Codesp. Então, teria dinheiro para isso e muito mais outras operações. Acho que assim, para a gente sempre poder aprofundar um pouco mais no assunto, assim, qual é o custo disso? Você falou que não é muito alto, mas quanto é esse não é muito alto? São 3 aplicações por ano. Ó, que legal, a presença do filete. Então já sabemos que essa é a solução anticoncepcional, que atingiria também os pardais. Ninguém é contra pardal, mas também... Não, eu brinquei aqui, qual é a utilidade do pardal também? Aí, vamos lá. Qual é o custo de fazer isso 3 vezes por ano? Aproximado. Se não puder falar um número agora, uma outra hora. A Universidade porque hoje é em dólar, né? A Universidade de Roma queria fazer um pacto aqui com o Santos, deles mandarem por um ano para fazer um teste, né? Lógico que são 8 anos de trabalho para você reduzir o que a população quer, para ficar 1970, sim, que o pombo ficava ali na biquinha, era romântico e tal. Tem que... Já querem jogar os pombos na biquinha. Dá uma olhada aonde nós vamos chegar. Eu lembro que tinha um pombal. Mas na Europa, biquinha tinha um pombal. Os caras ganham dinheiro com o pombo. Você vai no lugar, o cara cobra R$2 a comida. Você só pode dar aquela comida. R$1 paga o guarda municipal, paga os custos da comida mesmo, e outro R$1 vai para a municipalidade. Então o São Vicente está ganhando, porque se você fizer um lugar lá com os pombos e eles tomarem vermífugo, for bem tratados, as pessoas vão lá para ver os pombos, para dar comida, e a comida que o município vende. Então tudo você engloba, como faz o país da Europa, né? Mas e aí, o custo não tem aí nesse momento? A Universidade de Roma faria isso por 8 anos. Queria fazer, mas na época a Prefeitura de Santos não tinha o Relações Internacionais, né? Que depois foi a Maria Luísa Justo, que foi no governo Papa, na época não tinha. Então ficou um pouco difícil essa comunicação. E aí eu levei o projeto para a Prefeitura, não houve um interesse muito grande. Não avançou. Aí a Universidade falou, nossa parte é mostrar para a população o que ocorre. A parte de resolver é de quem tem a caneta na mão. Se eles não querem também, a Universidade não vai bater também. E ficou nisso, entendeu? Claro. Isso pode ser retomado? Eu acho que pode ser retomado. Agora você tem relações internacionais aqui na Prefeitura, é questão de você mandar carta para as universidades de Roma, às universidades da Europa e tentar fazer um convênio, intercâmbio e tal. Acho que sim, eu acho que pode ser retomado sim. 8h25. Envolver a Codesp, né? Porque o principal responsável por
pelo crescimento de pombos é a própria Codesp. Então não dá também para transferir para o município, né? O ônus, a despesa... 100% não dá. Não dá. Então a Codesp, como eu disse, 30% do orçamento dela, ela devolve todo ano. Ou seja, ela não realiza e não consome o orçamento dela. Então ela tem dinheiro para fazer isso, para matar pombo, matar o que ela quiser. Para diminuir, melhor dizendo, matar não. Diminuir, matar o que quiser, peraí. Não, diminuir a população de pombos. Então assim, a Codesp tem que estar envolvida sim. Fábio, não fala em matar pombo, pô, né? Não. Agora, quem está envolvido e quem não está, não é um problema da universidade, né? O Paulo Schiff, como professor universitário, Daniel, todos aqui que trabalham em universidades, nós temos que mostrar o problema da população. Quem vai resolver é a Codesp, a prefeitura, o governo do estado, tem que se sentar numa mesa e ver quem é o culpado. Você tem razão, né? Agora, não é a universidade que vai chegar e vai falar quem é o culpado, né? 8h26. O interessante também porque o município, apesar de arrecadar uma boa parte de ICMS, das operações portuárias, de outros impostos, o mesmo Supremo Tribunal Federal... ISS também, um imposto direto para o município, mas o próprio Supremo Tribunal Federal considerou que a Codesp não deve pagar IPTU para o município de Santos. Então, não há recolhimento de IPTU por parte dos terminais. É uma decisão do STF de alguns anos atrás que considera que, como a Codesp é uma empresa que não é pública, é uma empresa de capital misto, mas como tem capital predominantemente público, mais de 99,8%, se equipararia a uma imunidade tributária e não seria devido o IPTU para o município de Santos. Então, por exemplo, recursos que poderiam advir, que o município arrecada muito de ISS do Porto, de cota parte de ICMS, mas o IPTU, por exemplo, que serve para fazer a manutenção e até poderia servir para esse tipo de coisa, o município não tem essa renda por conta do próprio Supremo Tribunal Federal, que autorizou as operações de grãos na ponta da praia. 8h27. Daniel, o ouvinte Antônio do Imbaré diz assim: Haddad, você diz que perdoa pessoas que roubam supermercados. Mas e se o supermercado fosse do seu pai, você perdoaria? Lamentável a sua opinião, diz o ouvinte. Você já disse que era uma brincadeira, né? E ainda bem que eu não brinquei telefone sem fio com o Antônio, porque não foi bem assim que foi falado, né? Mas tudo bem, mas a gente já explicou também como é que foi. E com certeza meu pai não faria fraude de preço na gôndola, na caixa, como faz muitos supermercados aqui da cidade. E o ouvinte Aldo pergunta, quando o vencimento do INSS cai no sábado, domingo ou feriado, ele na verdade não antecipa, eles adiam o pagamento para só depois do fim de semana. Existe alguma lei federal, Daniel Haddad, para isso? Eles poderiam usar a mesma regra. Quando cai no feriado, por exemplo... Quando o vencimento do INSS cai no sábado, domingo ou feriado, eles antecipam o pagamento. Sim, você, antecipa. como pagador, tem que antecipar. Eles, como pagantes, eles têm uma regra para eles? Não tem. Porque o INSS recebe as contribuições, mas paga os benefícios, né? Paga os benefícios, Não, a legislação acredito que não tenha. Tem a questão a legislação bancária, no caso, se for expediente bancário, em feriado, em dia de final de semana, a obrigação de pagamento é postergado para o primeiro dia útil seguinte, e não antecipado. Geralmente é o contrário. Agora, pagamento pode ser antecipado quando for nessa mesma situação. O ouvinte ele está dizendo que o INSS usa duas réguas diferentes. Quando é para pagar, cai no sábado, domingo ou feriado, adia. E quando é para receber, cai o dia, a data cai no sábado, domingo ou feriado, antecipa. Interessante. Se isso realmente ocorrer, é uma questão de ser resolvida para tratar da mesma forma coisas que são semelhantes. Não são iguais, mas são semelhantes. Se é para adiar, dia. Se é para antecipar, poderia ter sim uma sincronicidade. Aí depende do órgão, né? Depende do próprio INSS, porque o INSS é regulamentado, apesar das leis, por várias portarias. Então, seria interessante até a edição de uma portaria nesse sentido. 8h30. Você, ouvinte, tem um recado do nosso parceiro comercial Tecnoapple. Se você tem equipamento Apple para manutenção, a Tecnoapple fica no Gonzaga, em Santos, Avenida Ana Costa 484, conjunto 509. Tem rapidez, tem qualidade no atendimento. E se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, vai lá trocar a tela do iPhone, vai lá fazer qualquer manutenção no iPad, no iPod, em outros equipamentos Apple.
diz que é ouvinte do Jornal Litoral depois do orçamento, é lógico, e aí você vai ter um desconto do Beto, do Cássio, do Reinaldo, do André. 8h30. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Sempre que precisar, queremos estar com você. E plano de saúde é um benefício que faz a diferença. Garanta a seus colaboradores um plano completo com assistência médica e odontológica. Planos empresariais a partir de 5 vidas. Ligue para 3226-6200 e agende uma visita. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. Mais qualidade de vida para a sua empresa. A CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tem acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br. Pet Shop República dos Bichos. Lá você conta com atendimento veterinário, banho e tosa e mais de 5 mil itens para seu animal de estimação. Na República dos Bichos você encontra toda a linha Royal Canin para cães e gatos. A Royal Canin faz a nutrição sob medida, respeitando a idade, o tamanho e a raça. Um alimento super premium com o melhor custo-benefício do mercado. Você encontra o Royal Canin na República dos Bichos em 2 endereços. No canal 1, número 309, na Vila Belmiro, e na Rua Pereira Barreto, número 30, no Gonzaga. Peça também pelo telefone 3251-8812. Jornal Litoral. 8h32. Você, ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição desta quinta-feira do Jornal Litoral. Participam comentando as notícias com você, Luciano Batista, Daniel Haddad e Fábio Aires. Você, ouvinte, também participa, tem espaço para mandar comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Nos telefones fixos 3289-1005 e 2104-5410, você faz tudo isso conversando com a Luciana Cabral. Você pode mandar mensagens digitadas, se preferir, para o telefone 997-880966, SMS, e 981965306, que é o WhatsApp. Agora, veja que interessante, o Luciano Batista, ele fez uma pergunta aqui. Quem será que calculou o número de pombos? Não foi? Foi. O ouvinte Fábio Lopes responde: fui eu que fiz o estudo da quantidade de pombos em 2010 e digo a vocês que o anticoncepcional não é indicado, pois outras aves e até outros animais vão usar esse anticoncepcional também e se apropriar do milho e ter prejuízos para a população desses outros também. Teria que ser feito a melhoria do transporte dos grãos e o pombal, a Operação Limpa e o pombal. Então, muito obrigado ao ouvinte Fábio Lopes. A gente até falou muito desse assunto de pombo. Eu tinha até medo de que tivesse ficado um pouco chato pela extensão do assunto que tomou, e veio o Filete aqui, explicou também, vários aspectos foram debatidos, mas muito interessante a participação do Fábio Lopes, respondendo aquela questão levantada curiosamente pelo Luciano Batista. Foi ele que fez o estudo da quantidade de pombos em 2010. E qual é a quantidade? Será que ele pudesse ligar para nós e falar, né? Mas eu digo assim, lógico que isso é feito por um estudo, ninguém conta os pombos, né? Você faz um estudo que dá um cálculo aproximado. Já faz 5 anos, 2010. Agora, a questão do pombo, ela é uma questão regional, sim, é importante, Paulo, discutir. Você vê que as escolas públicas, elas têm problema de pombo, por conta dos telhados, gigantes telhados. Então, os pombos, eles entram nos telhados das escolas públicas e se alojam ali para comer e tal, porque essas escolas geralmente não tem forro, né? Não tem laje. Então, os pombos se acomodam no telhado, aí fica ali o pátio das escolas, quadra esportiva. Você vê quando você cobre uma quadra, fica aquele telhado só. E aí fica a armação. O que o pombo faz? Ele ali faz o seu ninho. E aí você chega numa escola,
estão sempre lavando o pátio, o quadro, porque está sempre chuzo de cocô de pombo. Agora, o que impressiona, Paula, é a qualidade dos ouvintes que acompanham esse Jornal Litoral. Quer dizer, está de parabéns o jornal, porque a qualificação das pessoas, quer dizer, o sujeito de imediato ouvindo já intercedeu e respondeu o questionamento, a brincadeira até do Luciano, mas está de parabéns os ouvintes porque acompanham e respondem à altura o Jornal Litoral. Eu achei muito interessante a participação do Fábio Lopes nesse sentido. Ele ligou para a Luciana Cabral, conversou e ele explica também por que o pombal, a adoção de pombais, representa uma solução, porque aí você pode monitorar a postura de ovos e substituir por ovos falsos, que a pomba fica chocando normalmente, só que os filhotes não vão nascer, são ovos falsos, né, que substituem os ovos verdadeiros. Então, muito interessante a participação do Fábio Lopes. Se você puder, Fábio, manda para a gente também a quantidade de pombos, embora ela esteja acessível pelos sites de busca na internet. 8 horas e 36 minutos, a Santa Casa de Santos teve 10 equipamentos médicos furtados. Bandidos não perdoam nem os serviços hospitalares prestados à população. O departamento de endoscopia da Santa Casa de Santos foi alvo de ladrões que comprometeram o atendimento da entidade. De segunda para terça-feira, marginais invadiram o setor e levaram todos os 10 equipamentos de endoscopia. O furto só foi percebido na manhã seguinte, quando o funcionário que abre o ambulatório, localizado no segundo andar, o ambulatório de endoscopia, a ala C, ele percebeu que estava arrombada a porta do cômodo no qual os equipamentos ficam guardados. O colega do turno anterior verificou todas as portas, o que é uma rotina do setor, e viu que estava tudo fechado antes dele sair às 7h30 da noite. Mas pela manhã já tinham levado tudo contra uma funcionária do hospital que não quis se identificar. Ela diz ainda que as chefias do setor tinham sido orientadas a não falar com a imprensa sobre esse ocorrido. É uma interna, né? Interno, quando acontece um negócio desse. Santa Casa, você não consegue entrar nela ou sair sem ter... tem sempre... sempre tem 1 ou 2 vigias em cada entrada da Santa Casa e saída. Como é que o cara sai com 10 aparelhos e ninguém viu, né? É uma coisa interna, né? Esses equipamentos ficavam dentro de um armário onde eram mantidos a uma temperatura de 37 graus para preservar os equipamentos durante a noite. O setor tinha outros objetos de valor, mas os ladrões só retiraram dali os instrumentos de endoscopia. Sabia o que estavam retirando, né? E aquilo é uma cidade, hein? Leve-se em consideração que o volume de pessoas que transitam na Santa Casa diariamente é uma cidade, né? Quantos funcionários tem a Santa Casa? Uns 3 mil, mais ou menos? Eu não saberia te dizer a quantidade. 4 mil funcionários. Isso aí, de 3 a 4 mil funcionários. É uma loucura. É o maior empregador. É o maior empregador hoje. Mais a quantidade de pessoas que circulam por lá. Então, o que eu digo são a população que circula. Mas e o volume é muito grande. Segura. Você não consegue entrar na Santa Casa, assim, e entrar numa sala que estava fechada e sair, né? É uma coisa que tem que ter apuração interna, claro, para poder verificar o que aconteceu. Na verdade, é encomendado porque só levou os 10 equipamentos. Tem um detalhe, um dos equipamentos estava precisando de manutenção, esse também foi levado, estava quebrado. E a equipe do 2º Distrito Policial, que fica quase ali na frente, né, da Santa Casa, em Santos, investiga o caso e aguarda que o hospital forneça as imagens do monitoramento interno que devem ajudar a identificar os autores. Não está descartada a hipótese de que alguém, como foi abordado aqui, de dentro da instituição tenha participado dessa ação criminosa. É muito provável que com as imagens de monitoramento alguma pista apareça aí. Geralmente esse tipo de crime ele é com participação de alguém interno. Isso não é opinião, isso é comprovadamente através de dados policiais. Quando há furto de equipamentos de empresa especificamente, recentemente a gente teve uma escola aqui que foram tablets, né, dezenas de tablets, e foi apurado que tinha participação interna. Então geralmente é assim que acontece esse tipo de crime. Uma pena para a Santa Casa, que já está com tantas dificuldades. Agora esses aparelhos são valiosíssimos. E vamos ver se vai entrar na planilha do Alckmin, né, isso aí. Porque na planilha dele tá tudo verde. Ele veio pra cá, mostrou a planilha, tudo verde. Será que os furtos da Santa Casa vão aparecer na planilha? Mas ele mostrou a planilha e ficou irritado com a reação da repórter, não foi? Da Solange vamos Freitas, ver da TV Tribuna. Que tópico entra
esses furtos dos equipamentos da Santa Casa, né? O que não pode ficar é sempre, porque a nossa cidade já está sofrendo muito na área da saúde. Você vê, por exemplo, que tem uma máquina só para fazer, um ouvinte até denunciou umas semanas atrás, para fazer o cateterismo, a angioplastia, só tinha uma máquina, essa máquina estava quebrada ainda. Então, ou seja, era impossível você fazer esse procedimento na cidade. Se você vê que não tem máquinas de ultrassom com Doppler para fazer monitoramento de vários tipos de doença, principalmente com relação à trombose, como o gravidez de alto risco, por exemplo, na rede pública, em Santos, em São Vicente, não tem, nenhuma cidade tem da região, você ainda soma isso à rede particular da Santa Casa, que também faz beneficência, perder esse tipo de equipamento, a saúde na nossa região está cada vez pior. A saúde, o pronto-socorro central, quantos meses ficou sem raio-x? Uma máquina simples de raio-x ficou meses sem poder funcionar. Então é preocupante. O crime, sim, é óbvio, mas é preocupante também a situação da saúde na nossa região. É lamentável como está sendo tocada a saúde em toda a região da Baixada Santista. 8 horas e 41 minutos, 19 minutos para as 9 da manhã. Brasileiro paga 1 trilhão e 700 bilhões de reais em impostos 19 dias antes que em 2014. O dado é do impostômetro instalado lá na Associação Comercial de São Paulo. Mesmo com essa crise brava aí, com a recessão, essa marca de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em impostos foi alcançada em 2015, 19 dias antes de 2014. Porque no momento de crise, as empresas acabam postergando um pouco o recolhimento de imposto para poder honrar a folha de pagamento, para poder honrar com o fornecedor e fazendo um planejamento tributário para você jogar mais para frente um pouco o pagamento de imposto. Mas pelos dados isso não está ocorrendo, pelos dados continuam sendo pagos impostos em maior volume do que no ano anterior, 19 dias antes, né? Olha, surpreendente esse dado. Então, é um debate que eu estava fazendo agora há pouco. Uma crise, né, na verdade. Não, é bom a gente lembrar que 2014 também já foi um ano de crise. Não um ano de crise tão aberta, tão declarada como 2015, mas já era um ano, o crescimento muito ruim do país, não é? Mas mais para o final do ano. Porque como teve eleição, o governo segurou tudo, né? Para não influir na eleição, para não perder a eleição. Isso, essa informação sua, ela comprova aquilo que eu tenho falado aqui na rádio, que às vezes você escuta discursos de prefeitos dizendo o seguinte: olha, não tem dinheiro, tá aí, ó. O imposto arrecadado esse ano foi maior do que no ano passado e antes, inclusive, do prazo do ano passado, 19 dias antes, conforme a notícia, e isso no impostômetro, não é uma notícia nossa aqui, é um fato oficial. Então a gente às vezes percebe os caras falando: olha, tá caindo a arrecadação. Aí quando você pega o dado que ele é obrigado a publicar, isso não aparece. O que aparece é o contrário, que a arrecadação não está caindo. Em relação a 2014, em 2013, 2012, ela vem que a má administração pública, o cara não assume. O que ele fala? Ele coloca a culpa na crise. A crise virou moda. A culpa é da crise. A incompetência, o lixo na rua, a culpa é da crise. As calçadas, tudo é culpa da crise. Olha, o ouvinte Maurício mandou assim: Daniel, não liga para as críticas não, essas pessoas são corretas e nunca, com maiúsculas, fizeram nada de errado na vida. Hoje em dia não se pode brincar mais com nada, tá muito chato essa sociedade politicamente correta em relação àquela sua brincadeira com os jovens que furtaram no supermercado. É bom saber que tem gente que acorda de bom humor também. Aliás, falando de bom humor, tem um cara, tem um grupo lá do futebol lá, o Anderson Real. É um advogado, ele joga, quer dizer, joga, né? Ele entra em campo lá, né? Porque ele é um excelente advogado, mas como jogador, ele tá... Perna de pau. Mano, nossa senhora! Ele perde gol debaixo do gol. Lembra algum certo âncora jogando um também. Âncora do com a equipe da conheço, TVB. de cabelo grisalho, né? Muito bom, é ele mesmo. Então um abraço pro Anderson Real, seu colega de profissão, né? E também advogado. Um abraço, Anderson. Olha, vê se vai sábado jogar, porque tá difícil pra você, viu? Teve algum jabá nesse abraço aí ou não? Não, aquele não toca a bola no jogo, não tá tocando, é isso? Não adianta. Você dá a bola pra ele na frente do gol, não adianta, não vai. Aí ele fala que é a chuteira, hora ele fala que é o campo, hora é a bola culpada. Como um bom advogado, ele sempre coloca a culpa em outras coisas.
8 horas e 45 minutos. Daniel Haddad, rapidamente, no domingo contra o Palmeiras, o Lucas Lima teve uma hora que fez uma jogada de cinema, não é? No meio campo. A bola grudou no pé dele. O que aconteceu ali, hein? Olha, o Lucas Lima, é impressionante a qualidade do passe dele. Tem locais que só passa a bola, nem 1 milímetro a mais. E a bola passa. É impressionante. O jeito que ele carrega a bola. Você lembra dessa jogada que a bola grudou no pé dele? Exatamente. No meio campo, uma bola que veio alta da defesa. Foi... Acho que matada, né? O torcedor mais antigo do Santos deve ter lembrado do Zito, né? Do Jair Rosa Pinto, uma categoria impressionante naquela jogada de cinema do Lucas Lima. Seria um bom reforço pro seu time lá dos ingleses? Seria. Não, eu já faço esse papel no lugar dele. Pretensão. Não é verdade. Pergunta pro pessoal que joga lá. Você conhece Luciano Lima, Lucas Lima. Luciano Lucas Lima Batista, canhotinho aí. Lá o meu apelido é Luciano Messi. Vai pro Corinthians, vai, Luciano. Tá de brincadeira. Vai lá ver, pô. Tá convidado a ir lá no sábado de manhã assistir. É Luciano Messi Batista? Isso é campanha, isso é campanha, hein? Não, é verdade. Lá é engraçado que começa às 7h30 da manhã. É coisa de velho mesmo, né? Jogar bola às 7h30 da manhã não pode ser coisa de sábado. 7h30 da manhã. Tá bom que quando 10 horas já pode trabalhar. Esse pessoal que tá te dizendo que você é o Luciano Messi, parece aqueles caras que botaram a faixa. Os centroavantes. Agradecendo Eu vou nominar. inauguração. Vou nominar o Arthur Chioro, nosso ex-ministro, o próprio Anderson, o Danilo, que é dentista. Direito de defesa. Não, o pessoal, o Fabian, que é médico aqui da Santa Casa Ortopedista. Você fala que é o Messinho, Luciano Messinho, Batista. Mas não sou eu que falo. Luciano Messi, né? Eu não falo nada. Eu não falo nada. Eu vou lá e brinco. Aí os caras falam, é o Luciano Messi. O Danilo, que é dentista. Tudo plateia paga. Não, então... Estão querendo algum cargo, algum cargo. Aliás, eu já tive a oportunidade de jogar contra o time da TV, onde tinha como... essa principal aqui, o nosso Paulo Chefe, e ele teve a oportunidade de ver, né, o nosso desempenho no campo. Todos os ex-veteranos do Santos e mais o Luciano Batista, né? A bola só chega redonda pra ele, aí até eu, né? Aí até eu que sou perneta. 8 horas e 47 minutos, a juíza que autorizou a busca na empresa do filho do Lula é substituída, Daniel Haddad. Meu Deus do céu. Regra 3 para a juíza Célia Regina Odi Bernardes, que autorizou busca e apreensão na sede de 3 empresas de Luiz Cláudio Lula da Silva, um dos filhos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada. Ela não está mais à frente desse caso. Depois de passar um ano no Superior Tribunal de Justiça, o juiz Valisney de Souza Oliveira, titular da 10ª Vara Federal, voltou ao cargo ontem e reassumiu todos os processos que estão no setor, inclusive os inquéritos da Operação Zelotes. Quando eu vi essa notícia... Será que ele voltou às pressas? Então, quando eu vi essa notícia a primeira vez, eu tomei um susto. Pô, já fizeram sacanagem, já subi... Não, mas não, aquela era substituta. Tá certo que era substituta há um tempão, né? Como na Justiça Federal ocorre muito isso. O substituto, muitas vezes, acaba virando titular da vara até voltar ao titular. Então, é algo normal. Ela era substituta, voltou ao titular. O que pode ser indagado é isso. Será que não agilizaram um pouco esse retorno? Se ele estava com o juiz substituto, o juiz titular estava no STJ, é por prazo determinado. Então ele teria que voltar. Geralmente é 1, 2 anos que o juiz fica assessorando no STJ e no STF e depois volta para sua vara de origem. Então é que a gente não pode duvidar de nada, né? Realmente pode ser que tenham agilizado por conta de algum fator, mas não dá para falar que foi isso, até porque ele pode conduzir o caso até com mais rigor do que a própria juíza que estava. Mas que ela estava fazendo um excelente trabalho nas conduções das investigações, estavam. Ela teve... Todas as decisões foram decisões acertadas, foram decisões corajosas, inclusive. É que a gente sempre fica com receio. Será que não anteciparam o retorno? Aí já fica na base da especulação. Então, o juiz diz que não, né? Como é que você chama ele, hein? Você é íntimo dele? É Valisney ou Valisney? Valisney. Ou Valisney. Será que é por causa do Walt Disney juntou? O Walt Disney. Tem três o Lula vai chamar aí. ele de Valeu, Ney. Valeu, hein, Ney? Pela decisão, hein? Valeu, Ney. Pode ser Valisney, pode ser Valisney, pode ser Valisney, né? Como disse
O Flávio Santana. O Wallisney também. Não, porque é com V, né? Não dá pra ser. Não é com W, é com V. Não é tão sofisticado assim. Vamos chamar de Valisney, de Souza Oliveira. Ele é titular da 10ª Vara Federal. Ele disse que o retorno dele nada tem a ver com as Zelotes e com a repercussão política que a investigação passou a ter desde então. Ninguém está pensando isso. Não, então, ele argumenta que o prazo de trabalho dele como juiz auxiliar no Superior Tribunal de Justiça expirou ontem e como não houve reconvocação, ele reassumiu o cargo dele, onde ele é titular há 6 anos. Ele afirma que não poderia deixar de reassumir o cargo e muito menos abrir mão dos processos. Agora vamos ver se a condução que ele vai dar vai ser igual ou não. A Polícia Federal foi questionada pelo horário em que foi realizada a busca, não é? Que horas foi? À noite, né? Mas se for autorizado no mandado, que pode ser em qualquer hora, porque tem essa previsão. O juiz pode autorizar que até para evitar a fuga, para evitar, inclusive, que os bens sejam, as provas desapareçam as provas, a juíza pode autorizar e a Polícia Federal jamais faria qualquer tipo de operação sem respaldo judicial. A Polícia Federal, ela é uma instituição mais séria hoje que tem no Brasil. Então, qualquer tipo de medida que a Polícia Federal faz é respaldada no mandado judicial. E no mandado judicial pode ter essa determinação, inclusive com relação ao horário. Agora, peraí, o Fábio Aires, que adora uma teoriazinha da conspiração, o que você achou disso, hein, Fábio? Eu não sei. O Daniel coloca que ele podia ficar de 1 a 2 anos lá emprestado, na verdade. Eu não sei se o prazo ficou apenas 1 ano, pelo que eu... Enfim, eu não acredito em coincidência. Vai me desculpar, mas justamente no momento em que fizeram a busca e apreensão, que ele foi intimado para depor, e aí a substituição vem um outro juiz, eu não acredito em coincidência. Você adora uma teoriazinha da conspiração ou é uma falsa acusação do âncora? Não é uma falsa acusação do âncora. Muito embora o âncora seja meu grande amigo, mas não é verdade. Agora, o questionamento da família Lula é por que o filho dele, o intocável, né, os intocáveis, o Luiz Cláudio foi notificado às 11 da noite. Foi notificado às 11 da noite porque a Polícia Federal fez campana na porta da onde estava vendo lá a comemoração do aniversário do pai dele, do Pode Tudo, né? E aí, quando ele saiu da comemoração, por volta das 11 horas, a Polícia Federal estava lá e entregou para ele a intimação para que ele comparecesse, como todo mundo. Se fosse o Fábio Aires, fosse um Zé Mané qualquer, ninguém estava questionando. Agora, os intocáveis não podem receber notificação às 11 da noite? Por quê? São melhores do que nós? Eu não consigo entender. Esse cuidado todo, o Lula é dono do Brasil? Não, é dono do mundo, é quase dono do mundo. Esse cuidado todo com ele, com os filhinhos dele? Não confunde, o Lula é o filho do Brasil, é o nome do filme, ele é filho de outra coisa, não do Brasil. Pode tudo, né? Então tá bom. Ele é o filho do Brasil, esse é o nome do filme. Ontem o Edson Carpentelli me mandou um vídeo pelo WhatsApp, apesar dessas acusações falsas de que eu não uso o WhatsApp, né? E usar você só demora 15 dias para responder. Aparece o Lula numa calçada, não sei se é em Brasília, andando com um amigo, aí quando ele vai entrar no carro, alguém chama de ladrão, ele olha assim, finge que não é com ele e continua. Uma coisa de rua, assim. Eu não sei se é montagem ou se é verdade, dá toda a impressão de ser verdadeiro, de não ser montagem. É o Lula mesmo. Não é o Pichuleco, o boneco, não é o sósia que apanhou lá em Belo Horizonte, né? É o próprio Lula com um amigo, Lula de terno e tal, e um passante, aí um transeunte, chama ele de ladrão, ele dá uma olhada de lado assim e continua. Daniel Haddad, vamos lá. O Senado aprovou direito de resposta em meios de comunicação, projeto do senador Roberto Requião. Muitos meios de comunicação reclamaram, dizem que a atividade de jornalismo pode ficar muito prejudicada. Como é que você viu essa questão? É censura isso, hein? Será que é censura? É o direito de resposta pela própria pessoa, né? Então. Será? Como é que vai ser esse direito de resposta? Eu não vi essa lei. Mas será como é que ela é automática? Ela depende apenas do requerimento? Não, depende da autorização judicial. De autorização judicial. Tem autorização judicial? O cidadão que se sentiu ofendido em sua honra, sua reputação, imagem ou intimidade, pode exigir a retificação de informação em espaço proporcional à notícia divulgada. O projeto regulamenta o artigo 5º da Constituição
Mas isso é um absurdo, porque já está na Constituição. Não tem que... no Brasil, é regulamentação, né? No Brasil, é uma mania que o brasileiro teve quando fez essa Constituição. Tem que regulamentar a Constituição. Tem que regulamentar porcaria nenhuma. A Constituição é a norma máxima do país. Todas as outras leis devem respeitar a Constituição. Agora veja, Daniel, a novidade é que o projeto dá a quem se sentir ofendido a possibilidade de pedir o direito de resposta diretamente ao veículo de comunicação. A partir da data da publicação da notícia, o cidadão tem até 60 dias para exigir esse direito. O ofendido pode exigir que a resposta seja publicada em espaço semelhante ao conteúdo publicado contra ele no mesmo horário e dia de semana. Mas isso a lei já possibilita isso. Por quê? Porque a Constituição Federal fala que a reparação do dano é proporcional o desagravo é proporcional à ofensa. Ou seja, se o desagravo é proporcional à ofensa, você presume que tem que ser do mesmo tamanho, da mesma forma, no mesmo horário, tudo deve ser igual à forma da ofensa. Isso já está na lei, na Constituição, isso já está no Código Civil. No Brasil tem mania de fazer lei abaciada para poder agradar um, para poder agradar outro, para poder agradar quem comprou medida provisória, que essa Operação Zelot está investigando. Não precisa regulamentar a Constituição. A Constituição já traz todas as normas que devem ser, principalmente o artigo 5º. É que como a gente tem a mania no Brasil de não, mas a Constituição fala uma coisa, mas a portaria do Ministério, da Subsecretaria fala outra. Então o que é respeitado é a portaria do Subministério, que muitas vezes vai contra a Constituição. É que é uma mania completamente errada de você interpretar a lei. Você interpretando a Constituição em primeiro lugar, você não precisa desse monte de lei. Você pega o Diário Oficial, se inscreve lá no Resenha Diária do planalto.gov.br para você receber diariamente a atualização de leis. É tanta lei que é criada, desnecessariamente. São mais de 14 mil leis federais. Soma isso às leis estaduais, as leis municipais, você não consegue nem acompanhar o ritmo dessas leis. Então é uma lei que, sinceramente, na prática já é assim. Você fazendo um pedido judicial, que depende do pedido judicial, você pode pedir que seja do mesmo tamanho e o juiz vai deferir ou não. A única diferença é que com essa lei, você vai ter agora mais um artigo para alegar na sua petição. Até porque 60 dias é exatamente o prazo que as rádios têm para arquivar a censura, a chamada censura é de 60 dias. Então não muda nada. Televisões também, né? Televisões também. Ou seja, a lei não muda em nada. Olha, um abaixo-assinado pede o impeachment do prefeito Billy de São Vicente. No meio das manifestações dos servidores públicos de São Vicente por salários em greve há 3 dias, por sinal que é a terceira greve esse ano de funcionário público de São Vicente, a 4ª greve em 14 meses, uma lista chamava a atenção de quem passava ontem nas imediações ali do Paço Municipal de São Vicente. Era um abaixo-assinado pedindo o impeachment do prefeito Luiz Cláudio Billy, que em poucas horas conseguiu milhares de assinaturas, hein? A ideia, segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Vicente, não tem vínculos com o sindicato, mas partiu de um grupo de servidores insatisfeitos, com razão, né, com a atual gestão. Terceira greve em um ano, Fábio Aires, que coisa, hein? É um absurdo. Eu não sei se teve prefeito pior na região do que a administração municipal lá de São Vicente do Billy. Realmente é ontem eu estava conversando com algumas pessoas de São Vicente, moradores, eu nunca vi coisa igual. Tanta gente reclamando, tanta gente insatisfeita. Mães que não têm como, precisam ir trabalhar e não têm onde deixar o filho. Porque as escolas estão em greve. Então é um transtorno tremendo que está se causando em São Vicente. É um absurdo o que o prefeito está fazendo em São Vicente, a incompetência do gestor. Olha, não tem mais o que dizer, viu? É lamentável o que está ocorrendo em São Vicente. É uma pena porque ele teve uma oportunidade de ouro ao ser eleito legitimamente pela população. Tem que falar sempre assim, né? Legitimamente, né? Foi eleito para governar a cidade, tinha orçamento, como tem até hoje, um orçamento grande de quase R$1 bilhão, e só faz uma besteira atrás da outra. É lamentável, mas a parte boa nessa história é que o ano que vem acaba esse mandato dele, né? Daniel Haddad, você assinou essa lista aí que pede o impeachment do prefeito Billy? Não, o Luciano tentou me dar aqui para assinar, mas eu não assinei não. E o prefeito Billy tem o mesmo nome que o filho do Lula, não é? Luiz Cláudio, é Xará? É verdade. Prefeito Luiz Cláudio Billy de São Vicente.
9 horas em ponto, antes do final do Jornal Litoral, vamos passar também mais um recado, o recado do nosso parceiro comercial, Puerto de Palos, o restaurante que tem ganhado nos últimos anos todos os prêmios de melhor carne aqui da Baixada Santista. O Puerto de Palos fica no Gonzaga, em Santos, na rua Luiz de Faria. Tem a gentileza tradicional, foi lembrada aqui ontem pelos comentaristas da quarta-feira, pelo Rodrigo Marçaioli, do Fernando, argentino, responsável por essa qualidade toda. Quando você chega no Puerto de Palos, já ganha uma taça de um espumante gaúcho de qualidade e depois você tem uma série de carnes no cardápio. Quem não gosta de carne também tem o bacalhau na grelha, tem o salmão na grelha, tem as empanadas argentinas e tem saladas. Puerto de Palos, na rua Luiz de Faria 64, em Santos. Você pode também reservar a sala multimídia para almoço com até 60 pessoas. 9 horas e 1 minuto. Chegamos ao final do Jornal Litoral, edição desta quinta-feira, que teve Luciano Batista, Daniel Haddad, Fábio Aires comentando as notícias com você. Teve o Flávio Santana aqui na mesa de áudio, esperto, atento, acompanhando os ouvintes pelo WhatsApp. Teve a Luciana Cabral atendendo diretamente os ouvintes no telefone fixo. Produção do Rick Santos, antenado em todos os instaladores de Gatunete, em todos os entregadores de frango a passarinho, em gabinetes de vereadores e prefeitos aqui na Baixada Santista. E teve principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Rádio City FM. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, se Deus quiser. E uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Termina aqui, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Estúdio Hotel, o melhor hotel do litoral. Traz pra você mais um motivo para viver momentos maravilhosos. Agora tem Per Dia.